Começar? Ok. Primeiramente, velho, muito obrigado por topar, tá? Ah, que isso, eu que agradeço o convite. Foi um convite muito surpresa e muito legal. Fiquei bem feliz, de verdade. Cara, eu vou me apresentar aqui, tá? Me apresento muito mal. Você vai ver que me apresento muito. E aí, pessoal, vocês estão no Sem Fios Podcast. Eu sou o Lourenço Rosato e a gente tá aqui com o Fabrício Reis. Como é que tu tá, mano? Fala um pouquinho de você pro pessoal. Então, pessoal, meu nome é Fabrício Reis, sou advogado, sou especializado em Direito da Saúde, com foco em pacientes e pacientes com doenças raras. Não vou ficar falando aqui currículo não, que é chato, né? Mas eu sou engajado aí com um monte de coisa relacionada a minorias, grupos vulneráveis e tal. E é isso também para falar o que a gente puder e poder colaborar também aí. Uhum. Mano, assim, eu fui pesquisar um pouquinho, né, sobre isso no Google, né, porque é muito bom pesquisar, né, um pouquinho e Claro. tal. Então, mas eu não achei nada, eu não achei nada sobre advogado que se concentra em pessoas com doenças raras. Por quê? Não tem muito? Na verdade, são poucos mesmo, tá? Essa questão, assim, do direito médico, porque nós temos alguns ramos que são ramos relativamente novos, né? Que é o ramo do direito médico e o ramo que eu sou mais especializado, que é o direito da saúde, que é mais focado em paciente e tal. Assim, são relativamente novos, então, assim, ainda tem muita coisa ainda sendo formada, ainda tem muita coisa acontecendo, muito livro saindo ainda. Você vê, por exemplo, que não tem essa discussão na faculdade, sequer tem as cadeiras na faculdade, né? Para isso. Então, dentro, assim, a maioria dos advogados que atuam nessa área atuam mais por questão de direito médico. O que é o direito médico? É essa atuação para o profissional de saúde. Então, você vai atuar para o médico, para o hospital, para uma clínica e tal, né? Já com foco em saúde, mais no paciente, são poucos mesmo. E com foco em saúde com doenças raras, mais, né, mais escasso ainda, né? Porque realmente ele é o nicho do nicho do nicho do nicho. Porque o E, meu foco aqui são crianças especiais, né? Então, crianças com doenças raras, síndrome de Down, autismo e tal, que realmente é um nicho do nicho mesmo. Então, somos poucos mesmo. uhum, e por que tu acha que muita gente não quer tipo assim, ajudar pessoas com doenças raras? Tipo, precisam, né, mano? Todo mundo precisa de direitos. E por que você É, acha que tem muita gente que não quer? na verdade, assim, até que tem bastante pessoas, sabe? Por conta da pandemia agora, cara, questões que envolvem saúde começou a tomar muito mais relevância, né? Então tá todo mundo falando de saúde o tempo todo, hospital, direito do paciente e tal. Então, acabou que nessa pandemia tomou bastante, uma repercussão muito grande. E assim, até que tem bastante pessoas assim interessadas, assim, é um nicho que está crescendo bastante, assim, sabe? E no ano passado eu lancei um curso, né? Eu junto com duas sócias minhas, a gente lançou um curso sobre isso, né? Sobre a advocacia do advogado voltado para o paciente. Vai lançar de novo agora, mês que vem, o segundo curso. E a gente vê que está crescendo assim, o interesse, as pessoas estão começando a descobrir. Mas como eu te falei, né, Lourenço? É uma área nova. Então, tem muitas outras áreas que elas são muito mais consolidadas e também muito mais rentáveis também, né? Então, assim, a pessoa já tem um contato, por exemplo, com um tributário, por exemplo. Às vezes o cara já tem contato tributário antes da faculdade, da família, sabe? Um pai que é empresário, ou então um pai é advogado e tal. E nem, às vezes ele não fica nem sabendo que existe um direito focado na saúde, por exemplo, né? Então, uma questão mesmo assim cultural de a cada tempo que essa área vai se consolidando um pouco mais, vai vindo mais gente interessada, né? Então, é um rumo natural, assim. Há quanto tempo tu é advogado? E tu conseguiria falar quantas crianças, basicamente, tu já atendeu ou não? Ah, olha, eu sou advogado desde 2012, né? Mas eu já trabalho com advocacia mesmo, assim, dentro, peticionando, vestido com processo, desde 2004. Eu era adolescente na época, então eu comecei a trabalhar no escritório de um tio meu, e lá eu fiz toda a escadinha. Eu comecei como aquele cara que era faz tudo, tipo assim, vai na Xerox, vai no banco, não sei o quê. Virei estagiário, depois virei advogado, e depois virei sócio, e acabei saindo e abrindo meu escritório próprio agora, né? Então, assim, eu tenho essa experiência, assim, desde 2004. Só que esse ramo mais, assim, voltado para a saúde mesmo, foi uma coisa que caiu meio de paraquedas lá no escritório na época. E por volta ali de 2008, 2009, que foi mais ou menos quando eu comecei a advogar, né? Agora, a quantidade de pessoas, assim, aí não tem como, né? Porque é muita gente, né? São muitos anos também, né? Assim, meu foco é criança, mas atualmente a gente está atendendo e ajudando muitas pessoas adultas mesmo, né?
Não sei se é uma coincidência por conta da pandemia, a gente continua recebendo muitos pais ainda, né, os pais de crianças, mas também a questão com adultos também aumentou bastante também, né? Uhum. E quantas pessoas com doenças existem aqui no Brasil? A porcentagem, doenças raras mesmo. Você saberia dizer? Cara, não tenho de cabeça, mas eu tenho aqui no meu computador. Porque é o seguinte, quando você vai pegar doenças raras, você fala assim, doenças raras, você acha que é uma, tipo assim, 1 em 1 milhão e tal. Quando você pega o bolo de quantas doenças existem, elas são milhares de doenças. Então, elas não são tão raras assim, quando você junta todas dentro de um grande escopo, né? Claro que isoladamente, por exemplo, eu tenho uma paciente aqui, que eu não chamo nem de cliente aqui, a gente chama de paciente, né? Porque o nosso atendimento é mais humanizado e tal. Tem que ser, né? É uma área que ela tem uma carga emocional muito forte. Então, ser muito mais humanizado no atendimento também faz uma grande diferença também, né? Que ela é uma doença tão rara que só tem 8 no Brasil, para você ter noção, assim, é raríssimo, né? Agora, de pessoas com doenças raras no Brasil, da última vez que eu tinha visto, eram cerca de 16 milhões de pessoas. É muita coisa. Então, quando você vai ver, não é tão raro assim, né? Tem bastante gente. E esse é o problema, né? Que aí entra a nossa luta social, porque são muitas pessoas, é uma população muito grande, que está muito vulnerabilizado, né? Não tem direitos, não tem acesso, tem os preconceitos da sociedade, né? Então a gente faz uma luta bem social nessa área aí. A minha mãe mandou perguntar para você se TDAH se aplica nisso. O TDAH não chega a ser uma doença rara, né? Porque você vê que ela tem uma incidência muito grande dentro da sociedade. Eu vou aqui pegar o dado preciso aqui para vocês. Eu tenho TDAH. Eu tenho TDAH, por isso que eu estou perguntando. Hoje, inclusive, percebe-se que hoje essa questão do TDAH está aumentando. Assim, primeiro, porque você está conhecendo um pouco mais sobre isso e consegue se identificar muito mais cedo, com mais facilidade. Então, muitas coisas também que tinham uns preconceitos também estão sendo superados. E dizem também que a nossa vida hoje, que a gente tem um acesso infinito a uma infinidade de informações desde muito cedo, tal, está influenciando também nessa questão, né? Porque a gente já fica meio que um cérebro treinado para ser multitask, assim, né? Eu sou diagnosticado com TDAH desde os meus 5 anos. E é difícil, é difícil. É difícil, e por conta que quando você não recebe uma educação muito boa assim e apoio dos pais, isso vai afetar a sua vida inteira. Isso, Uhum. mas é muito bom. Me corrigindo uma coisa. O governo aplicou o dia da déficit de atenção, né? Ou não? E Não entendi, desculpa. o, tem agora o dia da déficit de atenção. Eu acho que é dia 26 de setembro. Ah, sim. Pois é, eu não sei a data também não, porque o déficit de atenção não é muito a minha área, não. Mas esses dias, eles são importantes porque são de conscientização, né? Normalmente, quando tem um dia, aí um mês, as entidades, as associações, elas fazem várias ações e tal. O TDAH é interessante, por exemplo, porque até quando eu era criança, por exemplo, quando eu tinha lá meus 12, 10 anos, tinha muitos negócios do TDAH e aí entupia as crianças de Ritalina antigamente, né? Que era para a Uhum. criança ficar sedada, para a criança ficar mais calma e tal. Hoje a gente já vê que não é uma coisa saudável, é uma coisa assim. Há ainda muita gente que faz isso ainda, mas assim há muitas contraindicações, muitos especialistas que já estão falando contra isso. Então, porque são coisas que vão assim evoluindo com o tempo, né? Eu peguei aqui para ti para falar de dados aqui, né? Então, que você tinha perguntado de doenças raras. Então, vou pegar os dados do Ministério da Saúde, que são dados bem, bem bons também. Então, assim, ó, o que você considera doença rara? É aquela que afeta 65 pessoas a cada 100 mil, ou seja, 1,3 a cada 2 mil indivíduos. Então, você vê que é um número relativamente baixo, né? Tipo assim, de incidência. Por isso que o TDAH, por exemplo, não é considerado uma doença rara, porque ele afeta muito mais do que 65 pessoas a cada 100 mil, é bem mais, né? O número de doenças raras, então, a gente não sabe quantas existem, mas a gente estima que seja entre 6 a 8 mil doenças raras. É muita coisa, sabe? A maioria delas são genéticas, são coisas que envolvem questões genéticas também. E a maioria, tipo assim, tem muita doença que a maioria das pessoas nem conhece, né, mano? Tem muita, muita. Tipo assim, é, você que trabalha com isso e tal, qual foi a doença mais rara que tu já pegou? Se você puder falar, obviamente. Não posso. Eu acho que eu tive atuação. São duas, né? A síndrome de Pitt-Hopkins,
que é uma síndrome que eu te falei que acho que só tem 8 no Brasil, 8 pacientes no Brasil só, que é uma síndrome que ela causa uma fraqueza muscular, a criança ela tem uma dificuldade do seu desenvolvimento, tanto físico quanto cognitivo também, né? Então ela tem que fazer uma série de tratamentos também, e tem a AME, é uma doença relativamente conhecida, que é aquela do medicamento mais caro do mundo, que Como vira e que é? volta, que é o medicamento que custa 6 bilhões de dólares. Nossa, Então, essa é uma doença muito mais grave, a mortalidade dela é muito alta, e vira e volta. Aqui no Brasil até tem bastante pacientes com essa doença, a maioria são criancinhas, então vira e volta aparece no Instagram algumas campanhas de arrecadação de dinheiro e tal, porque é muita grana, né? Só que assim, você aplica o remédio uma vez e aí, tipo assim, a criança cura, né? Só que, pô, são 6 bilhões de dólares, assim, é muita grana. Você converter isso aí pro real, é surreal, né? você disse que não tem muito advogado e tal, tipo assim, igual do seu rumo e tal. Então, como que essas pessoas chegam até você? Então, a gente como advogado, a gente é advogado, a gente não pode fazer publicidade, né? Então, Bom, não posso, por exemplo, ficar fazendo aqueles posts patrocinados do Instagram, tem uma série de restrições, né? Que a gente não tem pela questão do código de ética e de conduta. Então, o que a gente conta muito, enquanto advogado, é com o boca a boca. Então, muitos dos pacientes que chegam para a gente é porque foi indicação de uma outra mãe, de outro pai que a gente atendeu, e aí uma pessoa fala para a outra. Porque o que acontece? Não é só em questão de doenças raras, mas grupos vulneráveis, né? Esses grupos que são minoritários e vulneráveis. Normalmente eles têm grupos de apoio e de conversa entre si para um ficar apoiando o outro, tal, porque justamente estão vulneráveis. Então esses grupos ali, essas associações, elas acabam sendo importantes para você ter com quem contar, nem que seja para tirar uma dúvida, para desabafar e tal. Então, como essas pessoas que são nessa área, os pais, em especial, né, pais, mães, tem muito contato uma com as outras, então acaba tendo muita indicação, né? E claro, sim, tem, por exemplo, o meu Instagram, que a gente está sempre postando alguma coisa, alguma curiosidade, eu comento notícia. O meu Instagram é um pouquinho mais parado, mas tem o do meu escritório, que a gente está sempre comentando coisas novas. Então, às vezes a pessoa vê uma postagem sobre a doença dela, por exemplo, e entra em contato para saber mais, ver o que pode fazer, o que não pode, né? uhum. E por que você resolveu se tornar um advogado? Eu já perguntei isso. Eu não, Não, você não. chama Por quê, né? TDAH, TDAH. Não, relaxa. Não estava nos Então, meus planos, viu? Assim, quando eu comecei a advogar, eu fazia muito civil e trabalhista. Então, tanto que a minha primeira especialização é em processo civil e eu tenho a especialização da vida em trabalhista. Eu não tenho título, mas eu tenho experiência prática, né? Vou assim dizer. E como eu te falei, né? Essas ações que têm questões de saúde começaram a chegar muito por acaso no escritório, né? Então, assim, e eu fui vendo como que uma boa atuação do advogado, você pode ter um impacto social muito forte na vida dessa família, né? Porque, como eu falei, eu sou envolvido em diversas questões de grupos minoritários e vulneráveis. Então, eu tenho um trabalho social muito forte com questão de violência doméstica, Lei Maria da Penha, LGBTfobia, intolerância religiosa, né? Principalmente com religiões afro, questões de racismo e tal. Então, quando a gente mexe com direitos humanos, você acaba que vai enveredando para todos esses ramos, assim, né? E dentro dessa área da saúde, você vê, cara, que a maioria dos pacientes que a gente atende são pessoas pobres, são pessoas carentes, que não têm condição, que não conseguem, muitas vezes, no tratamento e precisam entrar na justiça para ter um tratamento no SUS, porque a burocracia é muito grande e tal. Então, fui vendo isso, cara, que você fazendo uma atuação bem feita, como que nessa área você impacta muito positivamente na vida de alguém. E eu até ouso a dizer que com uma boa atuação você pode até salvar vidas, entendeu? Porque várias vezes a gente conseguiu salvar vidas de algum paciente que estava na beira da morte porque conseguiu eliminar muito rápido para fazer um tratamento, fazer uma cirurgia e tal. E por conta daquilo, aquele paciente sobreviver, conseguir até mesmo superar a doença. Então, fui vendo muito esse impacto social, sabe, essa força positiva e de fazer o bem, assim. Isso foi me deixando muito apaixonado na área, né? Tanto que hoje no nosso escritório a gente tem eu tenho um escritório, eu e uma amiga minha, Alexandra, que ela também é focada nessa área também, nosso escritório é focado bem em pacientes, que a gente faz atendimento gratuito para pessoas carentes, porque a gente sabe da importância disso, né? Como que isso impacta positivamente, pode salvar vidas e faz a diferença na sociedade, né?
E deve ser importante também, tipo assim, para as pessoas verem, ó, esse cara aí, ó, tá lutando por mim, sabe? Tem muita gente que pensa que é sozinha, né, mano? Que ninguém se Cara, importa com tem. E muita pior que gente. não é nem que pensa, que tem muita gente que infelizmente está, sabe? Esse é um ramo, cara, que, como eu te falei, as pessoas elas acabam se juntando ali em grupos, em um grupo de WhatsApp de apoio e tal, justamente porque elas estão órfãs, elas não conseguem uma ajuda, não conseguem resolver as coisas, tudo é burocracia, tratamento é muito caro tal. Então, assim, realmente, a gente quer mesmo é ser essa pessoa que está lutando por quem está ali fraco, por quem está precisando mesmo. Porque a realidade, infelizmente, é bem dura, assim, sabe? Principalmente das famílias mais carentes, assim. Porque eu gosto muito de falar das minhas palestras e nas lives e tal, que quando você está falando de direito à saúde, você está falando de direitos humanos. Porque é tudo misturado, cara. A saúde, ela se mistura com os direitos humanos e vice-versa, um engloba no outro. Então, assim, normalmente, aí é uma crítica que eu sempre faço para a área, normalmente, principalmente em congressos e tal, as discussões ela fica muito voltada para dinheiro, sabe? Ah, é muito caro o tratamento de doença rara, mas é porque se eu atender uma pessoa com doença rara, eu vou deixar de atender várias outras pessoas com as doenças que são mais baratas e tal. São discussões que não se sustentam, mas aí seria um papo muito juridiquês aqui que não acho que não cabe, né? Mas Não assim, cabe. o que eu quero dizer só para finalizar é que é importante ter essa percepção de questão de direitos humanos, de complexidade da vida, porque uma coisa vai complementando a outra. Então, você pega uma família, por exemplo, uma mãe solteira que tem um filho com doença rara. Ela não pode entrar no mercado de trabalho, ela não consegue trabalhar, porque ela tem que ter, muitas vezes, dedicação total para o filho. Ou então, às vezes, até ele está com o marido, mas pô, só a renda do marido não consegue dar conta, porque o tratamento é caro, tem alimentação especial, sem contar os vários casos, que infelizmente acontece muito, do cara abandonar a esposa quando descobre que o filho vai nascer com uma doença rara ou com alguma doença genética, alguma coisa do tipo. Isso é muito comum, né? Então, por isso que eu gosto sempre de chamar atenção para essa importância desse fator social, porque uma coisa respinga da outra. Você vê em machismo, em questão de racial, em questão social, de questão econômica e tal. Então, vai englobando e vai aumentando assim, o escopo do, vamos assim dizer, do desafio, né? Você também lida com bullying? Também? Oi? Bullying. As pessoas, tipo assim, Assim, tem muita gente que não sabe que tal pessoa tem doença por conta que é uma doença rara, né? é, Então, daí ela pode sofrer bullying por conta disso. eu não cheguei a ter nada de bullying. Só tive um caso que foi de uma criança autista, que ela estava tendo um problema no colégio, mas a gente conseguiu resolver assim, com conversa, né? Resolvendo ele direto com a escola e tal. Isso é uma realidade, assim, né? O bullying, mas assim, é uma coisa que infelizmente ainda não chega muito assim para nós advogados, porque não tem muito que a gente fazer judicialmente, assim, sabe? É claro que dá para eventualmente você ver uma responsabilização ali de uma escola, de uma diretoria e tal. Mas acho que isso é muito mais uma coisa da psicologia do que do direito, a princípio, assim, sabe? Mas tem outro lado também, né, com pessoas adultas também, que eu te falei do preconceito e da ignorância da sociedade, que não chega a ser um bullying, mas chega a ser uma ignorância. Muitas dessas doenças que são raras, elas são o que a gente chama de doenças invisíveis. Então, é um tipo de doença, por exemplo, que se eu tenho uma doença, eu estou sofrendo dores muito fortes, eu estou sofrendo, eu estou sentindo dor, desconforto, só que meu corpo não tem nada. Você me olhando, você não consegue enxergar, tipo um braço faltando, uma ferida aberta, uma mancha na pele e tal. E essas pessoas sofrem muito. Então, por exemplo, acontece muito de, por exemplo, uma pessoa que tem uma doença rara que é muito incapacitante, que causa dores enormes, ela para o carro dela naquela vaga de deficiente, a preferencial, e as pessoas veem ela descendo do carro e andando normal, começa a xingar, começa a tentar agredir, começa a ficar puto, porque a pessoa não entende que ela tem direito de estar ali. Não é porque ela não está numa cadeira de roda, não está com uma muleta, que ela não está precisando daquela vaga para se locomover com mais facilidade e tal. Então, uma coisa que, assim, que a gente espera que mude também com o tempo, né? Esse é um tema que está tendo muita relevância, né? Então, as pessoas estão começando a ficar um pouquinho mais conscientes sobre isso, né? Mas ainda a gente tem muito para melhorar ainda. Sim, mas isso daí que você falou é muito frequente? Fala muitas vezes? Com pessoas adultas, sim, é muito comum. Como eu te falei, porque a maioria dessas doenças, elas não têm um aspecto físico visível para você enxergar. Então, a pessoa vê alguém parando numa vaga de deficiente e sai andando normal, sem mancar, sem muleta, sem cadeira de roda, já está achando que é o espertinho tal. Claro que tem bastante que faz isso de verdade, né?
Mas, assim, isso acontece bastante com pacientes adultos, infelizmente. E uma coisa que eu não tenho, tipo assim, sobre o bagulho lá do bullying que eu tava falando, você falou que vocês não tem muito o que fazer e tal, mas não rola o processo? Não pode rolar o processo também? Assim, até dá, como eu te falei, né? Até dá para você eventualmente ver uma responsabilidade ali de uma diretoria da escola, por exemplo, que está sendo omissa. Por Não causa sei, alguma disso. coisa talvez com os pais do bullying, né? Que a criança que faz, que agride a outra tal. Você, como eu falei, isso é muito mais uma coisa da psicologia primeiro, para tentar resolver dentro de uma questão com um psicólogo, com aquela orientadora disciplinar que tem em colégio, né, aquela orientadora, tal, do que você já partir direto para judicializar. Eu imagino que coisas que envolvam bullying, assim, eu acho que para você ir para a justiça, assim, no meu entendimento, é só para coisas muito mais graves, assim, que realmente você tem, sabe, uma agressão física tão forte que chega a, sabe, a causar um dano físico muito grave, alguma coisa do tipo, assim, sabe? Porque, assim, a gente, como advogado, o pessoal acha que tudo que a gente quer é entrar na justiça, qualquer coisinha, né? Pelo contrário, né? O advogado que ele é responsável, ele tem a consciência do seu papel na sociedade quanto advogado, tenta fazer de tudo para evitar judicializar e tenta resolver tudo na base do diálogo, na base do acordo, na base ali da conversa mesmo, né? E a maioria das vezes a gente consegue resolver 90% dos problemas, a gente resolve na conversa, sem precisar entrar na justiça, né? Você acha que a maioria das pessoas, quando fala de advogado, pensa nos advogados de filme? Sabe, aqueles caras com maletas, segurando um terninho assim? Cara, Então, eu é, queria perguntar. é verdade, porque tem algumas profissões, né, algumas categorias que elas são meio glamorizadas, né? Que é o advogado, o médico, o engenheiro, que tipo assim, você pensa no cara, já pensa que o cara é ricão, super fodão e que muitas vezes é o espertão, que passa bem todo mundo, tal, aquela coisa do estereótipo assim, né? Mas a realidade se impõe, né? Então, infelizmente, assim, apesar de todo o glamour que as pessoas acham que tem, a gente trabalha muito e ganha pouco, assim, né? Para você ter noção, eu estou sentado nessa cadeira aqui desde 9 horas da manhã, trabalhando diretão, não saio daqui para nada aqui, que eu estava falando que o meu trabalho é praticamente, atualmente, está 100% online, né? Então, assim, ó, atendendo cliente, fazendo reunião, sabe, petição, não sei o que e tal. Então, assim, tem muito glamour, mas quando você vai ver como é que é a realidade do advogado, ela é bem pesada. E aqui em Brasília, a gente tem uma particularidade, em outros estados também tem, que assim, a gente tem muito advogado. Você balança uma árvore, cai 5 advogados, cai 15 estagiários, e assim, isso reflete no mercado, né? Então, assim, a gente tem situações aqui que os escritórios contratam advogado, que assim, você tem que ter formado, você tem que ter seu carro, pagando salários assim que você nem imagina, assim, sabe? R$ 1.500, R$ 2.000 por um cara formado e tem que ter carro e tem que ter disponibilidade e tal. Então, assim, você imagina, você passar na faculdade 5 anos, que é super difícil, tal, sabe, se esforçar para formar, para você trabalhar recebendo R$ 1.500, R$ 2.000, assim. Então é complicado, assim, a nossa área, infelizmente, ela não chega a estar tão saturada, mas tem muita gente. E muita gente que precisa, muitas vezes, assim, a gente fala que é um valor baixo, que realmente não condiz, mas tem muita gente que aceita porque realmente precisa daquilo, né? Porque senão passa fome, porque senão não tem condição, né? Então, a realidade é um pouquinho mais feia do que as pessoas imaginam. E, tipo, é que, assim, muita gente acha que advogado ganha muito, tá ligado? E Não, é são poucos. tudo como de filme também, é tudo como dos É, filmes. porque os filmes glamorizam, né, cara? Mas assim, mas no dia a dia, você vê que a maioria dos advogados, assim, você vê que são poucos os advogados que realmente têm um padrão de vida muito, assim, elevado e tal. Mas quando você pega a grande maioria, cara, todo mundo ali, gente como a gente, que nem eu, que nem você, classe média, tá ali, sabe, um corsinha. Assim, mas claro, assim, né, há áreas promissoras também, né? Claro que você tem condições ali de eventualmente você conseguir se destacar, você realmente ter ali um diferencial e conseguir galgar grandes sucessos, mas assim, é bem puxado, assim, né? Eu ainda não cheguei lá ainda, assim, num patamarzão, assim, mas a gente está correndo atrás, porque realmente a concorrência é grande e o caminho é árduo, né? Advogado cresceu bastante, né, mano? Nesses tempos aí, né? A profissão de advogado, nossa, cresceu muito, mano. Eu tenho muita amigo que quer virar advogado, velho. Tipo, muito, muito. Pois é. Mas Tá o legal é crescendo. isso, cara.
é que ao mesmo tempo que tem muita gente que é advogado, tem área para todo mundo, cara. Sabe, você tem, por exemplo, ramos que são bem desconhecidos, tipo direito aeronáutico, direito aeroespacial, por exemplo, assim, que são bem diferentões. Sabe, você pode focar, por exemplo, em questões digitais. Então, por exemplo, patente de jogos, vamos assim dizer, ou então questões de informações, big data. Então, tem muitas áreas aí, né? A saúde, por exemplo, também que está crescendo. Mas assim, claro, mas é difícil chegar lá, né? Existe esforço, existe dedicação, especialização e tal, são anos e anos de estudo. Mas assim, eu sempre incentivo, né, quem quer entrar na área assim e se especializar, porque vale a pena, cara. Por mais que você não esteja ganhando rios de dinheiro, mas só de você estar fazendo uma parada, sabe, que você gosta, assim, e sabe, que você fala, pô, meu trabalho faz diferença, assim, no mundo, assim, acho que já é muito massa, assim, sabe? Uhum. Quanto tempo tu demora para fazer os trabalhos e tudo mais? Tipo assim, tu vai lá, tu atende o paciente, quanto tempo tu demora para fazer tudo? Cada caso é um caso, né? Então, por exemplo, tem conversa que Ah, a gente demora meia hora, tem conversa que a gente fica 2, 3 horas com o paciente, né? Com a família, com a mãe e tal. Porque muitas das vezes, cara, a gente brinca que o advogado, ele precisa ser conselheiro tutelar, precisa ser psicólogo, precisa ser pedagogo, precisa ser engenheiro, precisa ser médico, precisa ser um pouquinho de tudo. Porque muitas vezes, no atendimento, a pessoa ela só quer ser ouvida, entendeu? Só precisa de alguém para, tipo assim, poder falar e ter alguém do outro lado para falar, cara, eu te entendo e eu vou comprar essa briga com você, sabe? Então tem vezes que uma conversa dura 2 horas da pessoa, sabe, descarregando tudo, a gente deixa a pessoa falar tudo, para depois a gente vai peneirando o que a gente pode trabalhar juridicamente ou não, sabe? E em questão assim do processo mesmo de petição, tal, aí depende de cada caso também. Eu já estou no patamar hoje que eu faço uma petição rápida, assim. Então eu pego o papel do zero, em 40 minutos eu já tenho uma petição pronta, fera, assim. Mas é porque eu já tenho muitos anos de área, já tenho toda uma técnica de construção e tal, né? O problema é que é o volume, né? Como eu te falei, você fica o dia inteiro aqui sentado no computador. Mas assim, eu e minha sócia, a gente trabalha em média de umas 12, 14 horas por dia. Assim, sabe? uhum. O seu primeiro caso foi muito complicado para você? Cara, eu confesso que eu não lembro. Primeiro caso da saúde, de saúde, É, o primeiro caso, sim. não foi tão complicado porque eu tinha um escritório que eu trabalhava, então tinha uma estrutura, né? E tinha um colega lá, um colaborador lá, que ele era muito fera. Ele é muito fera. O cara é um dos melhores na área, assim, que eu tive o prazer de conhecer. Então isso ajudou muito, né? Aí, assim, o que eu fiz, cara? Muita gente tem aquele memezinho e muita gente acha assim, trabalhou com família, então foi privilegiado e é filho de papai e não sei o quê, sabe? Cara, assim, na minha experiência, pelo contrário, assim, foi muito mais difícil trabalhar com família, porque o meu tio, que é meu padrinho também, ele esperava muito, cobrava muito e exigia muito, porque ele tinha uma expectativa muito alta, né? Então era assim, era uma cobrança muito forte, era um trabalho muito difícil. Só que o que eu sempre tive a cabeça, cara, tipo assim, as oportunidades aparecem, cara, e tu vai agarrar e tu vai sugar até a última gota daquela oportunidade ali. E eu fiz isso nesse escritório. Então tinha esse cara que era muito fera. Então, cara, toda oportunidade que eu tinha de aprender, de pegar uma informação, de aprender uma coisa nova, eu sempre estava sugando, entendeu? Então, assim, acho que foi ali que começou a surgir ali o amor pela área, porque eu tive essa oportunidade, eu identifiquei e eu aproveitei ela assim ao máximo, assim, sabe? Para fazer essa Uhum. diferença. E tu trabalha com pessoas, então você sabe que trabalhar com pessoas é muito difícil. Você Uhum. sabe É. conversar. Já houve algum caso onde teve quase briga entre você e o cliente? Algumas vezes. Acontece bastante, teve recentemente também. O que acontece, cara? Muitas vezes, assim, o paciente ele te procura porque ele tentou resolver de todas as formas e ele não conseguiu e ele vai para a justiça para tentar resolver uma liminar. Então, é claro que aquela pessoa que está sentindo dores, que está, sabe, às vezes na iminência de morrer, na iminência de perder um parente, fica com as emoções à flor da pele, né? Então, acontece às vezes de algum cliente ser um pouquinho, dar uma pulada de corguinho, sabe? Às vezes extrapolar um pouquinho e tal. Mas a gente já é acostumado, a gente já entende como é que funciona. Então, por exemplo, recentemente nós tivemos uma cliente que a liminar não saiu tão rápido quanto ela queria, mas a gente conseguiu resolver, mas na hora que a gente falou, a liminar não saiu agora. Ela já ficou puta, já falou um monte de coisa para minha sócia, ela ficou super chateada.
Mas depois que resolve, aí a pessoa vê que resolveu tipo assim, aquela ansiedade passa, aí ela fala, pô, desculpa, porque eu estava muito ansioso, estava nervoso e tal. Então a gente entende que isso acontece, né? Aí, claro que cabe para mim, enquanto profissional, saber lidar com isso, não cair na pilha, entender que aquela pessoa ela tá sob um estresse muito forte, ela tá com emoções muito fortes, né? Então, Uhum. assim, aí o advogado que atua nessa área tem que ter essa maturidade de entender que aquilo não é pessoal, entendeu? A pessoa não está ali descontando em você, é porque, pô, ela está numa situação de tanto estresse que acaba que você virou a válvula, sacou? E faz parte, cara, faz parte, infelizmente, da área, assim, né? A gente tem que ter essa maturidade de entender. Sim, é que, tipo assim, quando você tá estressado, você só quer, você só quer extravasar em alguém e tudo mais. Você quer falar o Pois que é, quer falar. Então, a exatamente. pessoa vai extravasar na primeira pessoa que ela vê na frente. Pois é, então E, eu já levei muito sapo já de cliente já, sabe? A pessoa estressou e tal. Mas aí depois que resolve, aí a pessoa vem pedir desculpa, porque ela entendeu que ela extrapolou ali e tal. E eu entendo que ela naquele momento ela estava numa situação. E de juiz já levei vários também. De juiz a gente leva muito pito. na primeira vez que alguém ficou bravo com você ficou bravo com a pessoa ou você já sabia como é que funcionava e tal, sobre lidar? É, cara, como eu te falei, né? Como eu comecei a trabalhar muito cedo e eu já acompanhava ali bastante da rotina do escritório, então acaba que eu já ia entendendo essas coisas, né? Como eu te falei, cara, eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a trabalhar no escritório anterior, eu tinha, acho que 15 anos, cara, 15, eu acho que 14 ou 15 anos. E lá eu já comecei nessa cabeça, cara, vou tirar tudo que eu tiver de oportunidade, sugar tudo. Então já fui aprendendo todos esses meandros, assim. Tanto que antes de entrar na minha faculdade, eu já peticionava, já fazia processo, já porque a gente vai convivendo, né? Então, para mim, foi uma coisa boa porque eu consegui, tipo assim, entender essas coisas mais rápido do que aprender sozinho, calejando, né? Sendo calejado e tal. Sim, mas pode trabalhar sendo menor de idade? Eu tinha Não, 15 sim. Não, claro que, assim, mas não é trabalho. Eu tava lá, eu fazia anos. um trabalhinho de faz tudo e tal, eu ajudava. Não era assim um trabalho de carteira assinada e tal. Era uma coisinha que eu fazia ali para tirar um dinheirinho, que meu time me ajudava com dinheirinho, eu ficava lá umas 3, 4 horas por dia, bobaginha, assim, não Não, era nada, assim, um trabalho, não, sabe? Aí sim, mas assim, quando eu comecei aí quando eu entrei na faculdade mesmo, já com 18 anos, aí sim que eu virei estagiário. Então, desde o meu primeiro semestre, aí eu virei estagiário, aí sim comecei a trabalhar de verdade mesmo na advocacia, como, né, dentro da advocacia. Antes eu fazia, tipo assim, você pode ir no banco rapidinho? Eu ia no banco bobaginho, assim. Só que, como eu te falei, é que eu tinha cabeça diferenciada, eu não tinha obrigação de fazer aquilo, mas eu queria aprender. Então, pô, já tô aqui, cara, então, estava estudando para uma prova, consegui terminar mais cedo, pô, deixa eu ver um processo aqui para entender, tal, deixa eu conversar aqui, não sei o quê, porque era uma coisa que eu queria aprender, entendeu? Não era como se fosse uma obrigação, né? Assim, como eu falei, essa cabeça de pegar uma oportunidade e tirar o máximo dela. uhum. Mano, qual foi o caso mais longo que você já teve? Por conta de, tipo assim, por conta que é foda, né, mano? A gente sabe que deve ter caso muito longo, né, mano? Caso que Longo, é até inacabados, que, tipo, deve estar durando anos já. cara, olha, eu vou te falar, o processo mais longo que eu trabalhei foi um processo de um inventário, cara. Que o inventário, ele era de 85, do ano que eu nasci, cara. Então, tipo, o processo tem a minha idade. E se eu não estiver enganado, porque está no história anterior, eu acho que até hoje não finalizará esse processo. Porque é um inventário muito complicado, muito difícil. Então, assim, era muito antigo, assim. Então, eu tinha um outro processo de 97 também, que até um ano retrasado também não tinha finalizado, também um processo complexo também. Então, a gente pegou uns processos antigos. Na área da saúde, não demora tanto, porque normalmente você tem uma situação que é muito mais urgente, não dá para esperar, né? Então, tipo assim, a liminar saiu, cara, já vai fazer o tratamento, vai fazer a cirurgia, e aí o processo corre para discutir dano moral, dinheiro, não sei o quê, que é o menos importante. O importante é garantir o tratamento. Então, os processos na área da saúde acabam que são rápidos, justamente porque a saúde não pode esperar, né? Mas, tipo assim, por que demora tanto o processo, mano? Cara, Tipo, por que... burocracia, esperteza do outro advogado, e artimanha, entendeu? Então, por exemplo, nesse inventário, por exemplo, que dura quase, né, mais de 30 anos aí, é sempre assim, alguém colocando uma dificuldade, alguém atrapalhando, aí pega o processo, são com processo. Então, são várias coisinhas, e aí o tempo vai passando e você não resolve o processo, sabe?
Infelizmente isso acontece. Hoje em dia não tanto mais, porque os processos hoje são eletrônicos, né? Então acaba que dá um pouco mais celeridade, tá? Não tem esse negócio do cara pegar o processo, ficar 5, 6 meses com o processo sumido, sabe? Sem devolver e tal. Mas assim, ainda tem os processos que são longos ainda. A burocracia é tão grande assim para para tipo, deixar um processo em aberto por tipo, 40 anos. Não é nem burocracia, não é nem burocracia, é Código de Processo Civil, né? Para a gente ser mais específico. É porque, cara, há muitas possibilidades de recurso, sabe? Então quando você vê, por exemplo, essas notícias que fala do político lá que conseguiu deixar prescrever aquela pena dele. É isso, cara, vai entrando com um recursinho aqui, uma petiçãozinha ali, outro recursinho, não sei o que, uma coisa, sabe? Várias coisinhas que quando você junta, dá mó tempão, assim. É isso, é artimanha, o advogado, o cara ser bom e saber como usar como usar o Código de Processo Civil a favor dele, como usar o direito a favor desse interesse de demorar, de atrasar, entendeu? Infelizmente faz parte do jogo, assim, eu não julgo quem faz, assim, quem fica fazendo um processo demorar porque é vantajoso para o seu cliente e tal, não julgo, acho que faz parte do jogo. Não, eu não faço, porque eu sou muito certinho nas coisas, mas assim, é isso, faz parte do jogo, cara. E aí cabe a gente saber lidar com isso, né? Tipo assim, saber como evitar isso, como você dar um counter nessas paradas que o outro advogado faz. Nem sempre dá certo, então, né, não à toa que eu já tive esses processos mais longos aí, mas normalmente a gente consegue, sabe, abreviar, dar uns counter assim para tentar minimizar um pouquinho esse tempo. Você já teve que ir no tribunal, né? Obviamente. Você já teve que coisar contra a empresa? Cara, eu uso coisar para tudo aqui. Sim. Não, cara, a maioria dos meus processos são contra a empresa, né? Porque na área trabalhista que eu fazia, por exemplo, era muito pelo empregado. Então eu estava sempre não, normalmente contra a empresa. Já agora na saúde, como eu atuo só para paciente, então eu estou sempre contra a empresa. Eu sempre contra plano de saúde, sempre contra, entendeu? Então assim, isso é muito comum, isso não é uma coisa assim tão diferenciado, não. Você atuar num processo contra uma empresa é relativamente comum. Aí você tem telefônica, você tem coisa de TV a cabo, sabe? Provedor de internet. São várias empresas que você judicializa comumente, assim, sabe? É rotina mesmo do advogado. Uhum. E, cara, você falou lá que você, tipo assim, você ajuda minorias e tudo mais. Você também é advogado do público LGBT e de negro? Mesmo, você também é? Sim. Olha, é assim. Mas eles têm que ter doença ou não? Não é assim. Eu tenho um engajamento social, né? Pela Ah, defesa das minorias, né? Então, de uma pessoa, por exemplo, LGBTQIA+, que está em uma situação de vulnerabilidade, ou uma mulher, por exemplo, que sofre violência doméstica, infelizmente chega bastante, principalmente durante a pandemia, que os índices de violência eles aumentaram bastante, porque as pessoas estão presas em casa e muitas vezes a vítima está presa em casa com seu agressor, né? Então, infelizmente, durante a pandemia a gente teve um aumento muito grande de feminicídio, de transfobia, de assassinato de homossexuais e tal. Então acaba que chega bastante coisa pra gente, assim, normalmente assim, é um conhecido, é um voluntário de uma ONG e tal, porque a gente tem como se fosse uma rede de apoio, um apoiando o outro para ajudar. E quando chega essas situações, cara, a gente corre atrás para ajudar no que a gente puder, assim, né, sabe? Às vezes conseguir um local para essa pessoa ficar, orientar como é que vai fazer na delegacia, achar uma pessoa para acompanhar e tal, e a gente faz todo esse rolê, assim. Eu não faço muita coisa de processo, né, para o público LGBTQIA+. Eu faço mais esse trabalho mais social, assim, de ajudar, de achar, sabe, ajudar as associações, ONGs. Uma pessoa que sofreu violência, aí eu atendo para a gente poder esclarecer, fazer, sabe, todo um esclarecimento de onde ela pode ir, quem ela pode procurar, para onde ela vai, o que ela pode não pode fazer e tal, entendeu? Conseguir a medida protetiva, essas coisas assim, mais sociais, assim, né? cara, eu guardo essa coisa por conta que basicamente essa vida é dedicada a ajudar os outros. E isso é muito foda. Cara, Isso é muito bom. é que eu te falei, cara, quando você começa a mexer com direitos humanos, assim, você acaba tendo uma perspectiva diferente das coisas, sacou? E é muito difícil, cara, você sair da sua bolha, sabe? Da sua bolha de segurança e, tipo, pô, tua vida é de boa, você, sabe, você não tem
os problemas que as pessoas têm e tal. E quando você começa a enxergar essas coisas, para mim foi assim, quando eu comecei a entender certas coisas, questão de, sabe, de homofobia, de machismo, sabe, de questões de transfobia e tal, essas questões das chagas sociais, né? Eu me senti na obrigação de fazer alguma coisa, porque eu não conseguia ficar quieto, assim. É uma coisa, né, minha, sei lá, de uma personalidade minha. Então, eu, tipo assim, à medida que eu ia me aprofundando, entendendo e me embrenhando cada vez mais nesses rolês aí, mais eu me sentia na obrigação de fazer alguma coisa. Por quê? Porque eu sou branco, sou homem, cis, privilegiado nesses sentidos, né? De não passar por questões raciais, religiosas, homofóbicas e tal. Então, assim, eu penso como se fosse uma forma de tipo assim, não é nem retribuir, mas de ajudar mesmo, de fazer diferença, né? E o pessoal fala, mas por que tu faz e tal? Sendo que você não é nada, você não é gay, você não é negro, você não é candomblessista e tal. Mas eu falo, cara, por que não fazer, sacou? Se eu posso fazer alguma coisa assim, por mais que seja pouquinho, eu não faço grandes coisas, sacou, o Lorenzo? Tipo assim, a gente atende, a gente ajuda. Não é assim, eu não mudo o mundo, sacou? Mas, tipo assim, tá ligado aquela historinha lá do fogo na floresta, que o beija-flor vai com a aguinha no bico para jogar lá e tal? É aquilo, cara. Você vai fazendo um pouquinho de cada vez e a gente tem a rede, cada um da rede fazendo um pouquinho e esse pouquinho se junta numa coisa grande, sacou? Então é isso. Tu não precisa ser daquela comunidade para ajudar. Tu não precisa só. Exatamente. É entender, né, cara? E você vê que tem outra pessoa do outro lado, sacou? Entender, sabe? Que tem uma pessoa, tem empatia, tem um pouco de amor próximo, assim, sabe? Eu acho que isso tinha que ser obrigação de todo mundo, assim, sabe? Por isso que eu me incomodo um pouco de pessoas que são muito biscoiteiras, assim. Isso me dá um pouco de ranço, assim. Quando eu vejo aquelas postagens do cara que, tipo, levou um mendigo morador de rua pra... Apertar alguma coisa aqui. Pra almoçar no shopping. Aí vai, tira foto e faz uma postagem enorme, não sei o quê. E eu fico, cara, você quer ajudar o cara? Faz, velho. Não fica, sacou? Fazendo postagem, ai, que bonito que eu sou, que eu tô ajudando. Isso são umas coisas que eu não curto muito, não, assim. Por exemplo, eu tô falando para você disso tudo aqui agora porque tem um contexto do podcast. Vai estar falando aqui, né, no contexto. Mas eu não fico alardeando para todo mundo, eu ajudei uma pessoa hoje, eu ajudei uma pessoa ontem, não sei o quê. Perde o sentido, sabe? Quando você faz uma caridade para ter holofote, aí você está sendo egoísta, você está tendo egoísmo e ego, né? Então eu sou um pouco averso a isso, assim. Mas às vezes a pessoa pode estar mostrando, assim, para falar, pessoal, tô ajudando aqui, façam a sua parte também, ajudem. Mas só que o problema é que a gente nunca vai saber, né? Não vai saber. Mas normalmente, cara, eu não sei, assim, a impressão que eu tenho, assim, a leitura que eu faço, é que dá para saber, tá ligado? Quem é que tá querendo incentivar e quem é que não tá. Então, tipo assim, o cara que tá querendo incentivar é o cara que tá engajado, que tá fazendo, que tá sempre ali junto, é o cara que tem coragem sabe, de fazer as coisas e tal. Porque, te falar, mano, assim, esse é um rolê muito difícil, assim, porque é muito desgastante, sacou? Você lidar com situações, assim, de violências grotescas, assim, umas coisas, assim, de degradação muito foda, assim, sabe? Não é fácil, assim, sabe? E outra coisa, cara, é o cara que um dia resolveu tirar uma foto, fazer uma postagem lá, entendeu? Então acho que meio que a gente consegue perceber, assim, quem tá biscoitando, quem tá, sabe, realmente fazendo uma parada, assim, sabe? Eu sou monitor de ONG, né? Eu sou monitor de ONG, eu sou da UDAN, que é da Unesp. Eu ajudo pessoas que nunca mexeram no computador, nunca tiveram contato a programar em jogos, que é uma coisa Legal, que... legal. Daí, tipo assim, eu sempre faço textos falando do meu sentimento de ter ajudado as pessoas, para que as pessoas também falem, pô, mano, quero ter um sentimento igual dele, tá ligado? Eu quero ajudar, por conta que olha só o sentimento que o cara tá tendo. Muito bom esse sentimento, também quero ter, Essa sabe? parada do sentimento, cara, é uma parada muito legal que eu penso muito sobre isso, sabe? Assim, eu fico refletindo muito sobre isso. Porque, tipo assim, a gente não pode ser hipócrita. Claro que tem uma coisa do seu ego. Você fala, porra, ajudei, sacou? Sim, claro que rola. Isso é uma coisa normal, natural, assim. E Que eu é muito, reflito muito sobre isso. Desculpa, pode falar. que é muito bom também ajudar, daí você quer falar, né? Exatamente. E eu reflito muito sobre isso, eu penso muito sobre isso sempre, assim, sabe? Tipo, quando eu tô fazendo as paradas, fico, cara, eu tô fazendo isso aqui por ela ou por mim, por que eu tô fazendo tal. E eu acho que é importante essa reflexão. Porque a gente tem que sempre vigiar, cara, para que não deixar que
sabe, esse sentimento do ego, de, eu sou muito fodão, eu faço a diferença, eu mudo o mundo, não toma conta, sacou? Claro que ele tá ali junto, beleza, mas ele tem que estar junto com outras coisas, tipo a gratidão de você poder ajudar, a gratidão de você estar fazendo parte daquilo, sabe? A consciência de responsabilidade e tal. Então, assim, claro que o eguinho tá ali, mas acho que é importante a gente ter sempre esse cuidado, essa reflexão de não deixar que ele sobreponha. Porque senão, cara, tu perde o sentido, vai começar a fazer coisa, vai começar a ajudar só quem dá ibope, vai começar a ajudar só quem dá clique, quem dá like, quem dá visibilidade e tal. E a parada é sem ver a quem, sacou? Não dá pra você ficar escolhendo quem você vai ajudar. Tipo assim, tipo assim, o universo botou na tua frente, cara, resolve essa batata aí, mano. Né? E, tipo assim, é muito bom você ouvir alguém falar para você: Lourenço, nunca vou me esquecer de você, mas você tem que ter consciência que vai ser 1 em 40 que vai falar isso. Você não pode esperar Exatamente. de todo mundo, né? Você não pode. Cara, assim, muitas, assim, se você for levar em conta quando você trabalha, que é um trabalho social, principalmente com pessoas muito vulneráveis, assim, você não recebe tanto agradecimento quanto você acha que vai receber, no final das contas. E foi isso que eu te falei, de você ter essa reflexão, de não deixar esse ego subir e, tipo assim, falar, pô, a pessoa nem deu obrigado, a pessoa nem agradeceu, a pessoa, tipo assim, foi ajudada e foda-se. Cara, você tem que entender a realidade da pessoa, o contexto que ela tá, como é que tá o mental da pessoa. São tantas questões que envolvem, assim, e quando você fica inebriado pelo ego, da sua importância, da sua, sabe, da sua fodice, você acaba se perdendo da pessoa que você tá querendo ajudar, você se distancia, sacou? Na ONG, onde eu era monitor, tipo assim, tinha uma regra o quê? Você não podia interagir com os caras, sabe? Você não podia interagir. Você tinha que ficar parado, né? Não podia interagir. Mas daí eu falei, mas daí eu tenho que dar de atenção. Eu odeio ficar parado. Odeio. Eu não consigo Ok. ficar parado. Então o que acontece? Ficava 4 horas, literalmente, ficava 4 horas andando de um lado para o outro da sala. Ou Uhum. seja, qualquer um que tinha problema, eu estava lá. Eu já estava na frente da pessoa. Eu via a pessoa tendo problema lá na minha frente. Eu dava ela levantar a mão. Daí eu ficava, cara, se eu tenho que ajudar os caras, eu vou levantar aqui, vou ficar conversando, interagindo, vou ajudar eles. É, Então, não, o que alguém que tem que ajudar tem que fazer, tem que interagir, conhecer as pessoas é. e tudo mais. E você tem que entender, cara, também que eu achei importante o conceito de ajudar, né? Acho que é um conceito que é importante a gente explorar também. Eu fico viajando nessas paradas, assim, sabe? De conceito. Eu gosto de precisão, assim, em certas palavras, assim, sabe? Porque ajudar, cara, né, não é nem sempre fazer uma coisa super grandiosa, um negoção. Às vezes, cara, é só tu sentar do lado do cara e ouvir a história do cara, assim, sacou? E deixa o cara falar e depois pega na mão dele, sabe? Pô, tu já ajudou pra caralho aí, assim, sabe? Então, muitas vezes, ajudar o menos é mais, assim, muitas vezes, sabe? Muitas vezes, ajudar é isso, cara. É uma coisa tão pequena, tipo, só de tu ir lá conversar, dar atenção, pô, tu já fez toda a diferença já. Não precisou fazer um trecão super, né, hollywoodiano, assim, para fazer que tá ajudando, né? Mano, um sorriso, velho. Só um sorriso já ajuda, por conta que, tipo Hum. assim, eu sou um cara mega sorridente. Eu acho que isso já dá pra perceber, já dá pra perceber realmente e tal. Beleza, daí eu fico lá 4 horas sorrindo, conversando com todo mundo, interagindo. Daí uma pessoa que é introvertida e tal, fala, pô, mano, esse cara aí, ó, ele é muito legal. Ele é muito legal, eu quero conversar com ele. E a pessoa vai começar a conversar, sabe, aos poucos e tal. Sim, com Como um dia um certeza. cara chegou pra mim e falou assim, mano, no começo do ano eu não falava nada com ninguém, mas você me ajudou a conversar. Mano, eu quase chorei, velho, só que eu não posso fazer isso no meio da sala, né? Velho, mas, pô, mano, dá vontade, velho, dá vontade, é foda. Tem muitas vezes que as pessoas elogiam, dá vontade de chorar, mas se tu chora na vida da pessoa, a pessoa vai achar estranho. Não, até que não, sabia? Eu acho que o choro, cara, não é uma coisa feia para ser escondida assim, sabe? Eu penso, Claro, eu penso no chorar, velho. Eu acho assim, o choro, cara, é quando você tem um sentimento tão grande que ele, tipo, extrapola teu corpo, tá ligado? Tipo assim, ele não cabe dentro do seu corpo, extrapola. E isso é bonito pra caralho, sacou? Então, eu não acho que é nada assim a ponto de evitar. Se me dá vontade, eu choro mesmo, onde for, tem essa não. tipo, tem muita gente que fala, pô, Lourenço, porque tu é legal, tipo, tu mal conhece a pessoa, eu vou falar, e daí, mano, eu não conheço a pessoa, se eu for legal, a É, pessoa vai vir comigo, vamos conversar e ela vai ser legal comigo. Né? Por que é, eu não vou ser legal com alguém que eu não conheço? Qual é o motivo? Eu não conheço a pessoa, não tem nada pra mim, não tem por que eu não ser legal. Mesmo se ela cara. não for, E, na entendeu? real, tem uma frase assim, sabe? Tem uma frase que eu vi há muitos anos, eu gosto muito, que fala: um ato de gentileza gera uma onda sem fim, tá ligado?
Porque a gentileza que você... Aí eu me apego muito nisso. Então, tipo assim, a gentileza ou a ajuda que eu dou para uma pessoa, eu espero que ela faça para um terceiro, que faça para um quarto, para um quinto, e aí gere essa onda de boas ações e tal. Então, eu me apego muito nisso, assim. Então, você falou, você nem conhece a pessoa, você não sabe nem quem é, não sei o que, cara. Mas, tipo assim, apareceu, sacou? E eu me sinto, tipo assim, tem que fazer alguma coisa, alguém tem que fazer, sacou? Então, tipo assim, se chegou para mim, vamos resolver. E se eu não puder, eu corro atrás de alguém que resolva, assim. Me apego nisso. Aí vamos torcer para que essa pessoa fique bem e que ela faça esse bem para outra pessoa e assim vai, né? E eu acredito que uma pessoa boa, ela nunca vai deixar de ser boa, não importa o quão ruim ela passou na vida. Por exemplo, quando eu comecei a ser monitor, eu tinha passado por uma fase ruim, eu passei fome durante um ano, eu estava fodido mentalmente, então você Uhum. não tem palavrão, né? Só, tu se importa ou não? Tu não se importa, né, Não, né? palavrão? Inclusive, eu já falei vários aí. Você que é o host, você que me fala se eu não puder falar. Não, tá de boa, tá de boa. Já falei Acho uns 5 aqui já, fácil. Acho que eu me importei por conta que, tipo, é o jeito da pessoa de falar, eu acho que eu nem notei direito. Daí, assim, ok, daí eu tava lá de boas. E daí eu cheguei lá na ONG, tinha um monte de monitor, mas os monitores, que eu falava, mano, esses monitores aí não estão ajudando em nada. Eu pensava, esses monitores aí, eles não estão ajudando em nada. Por conta que, tipo assim, tinha um que ajudava, mas daí eu achava que ele não ajudava muito bem. Caralho, como eu era meio arrogante. E daí tinha uma pessoa lá que também não ajudava muito bem. E daí eu falava, quer saber, eu vou ajudar a galera que ninguém tá fazendo nada mesmo. É. Então eu acabava lá, já que eu já sabia mexer, eu acabava rápido. Se alguém precisava de ajuda, eu ia lá e ficava ajudando. Os monitores não gostavam, mas... E daí, Faz parte, né? O o bom é meu que você tá papel... fazendo sua parte, né, cara? Porque É, sabe que tem estatística para isso? Eu não tô falando, não vou falar estatística muito precisa, não, porque eu não lembro como é que é, mas é assim: você tem um grupo de 100 pessoas, né? De 100 pessoas, 5% dessa galera vai sempre fazer o certo, independente de qualquer coisa, assim, sacou? Então, tipo assim, sempre vai estar preocupado e consciente tentando fazer a coisa certa, independente se tem alguém vigiando, se não tem, se tem norma ou não. 15% vai fazer merda, independente do que estiver acontecendo. Vai ser, tipo assim, vai fazer coisa errada, vai ser espertão, vai se colocar em primeiro lugar, vai passar a perna nos outros e tal. E do resto dessa galera, os outros 80%, vão mais ou menos de acordo com o ambiente, assim, sacou? Então, tipo assim, se você tem um ambiente que é um pouco mais regrado, que tem mais normas, que é um pouco mais controlado, as pessoas seguem para ser mais certinho. Você está num ambiente mais controlado e tal. Então, assim, fazer parte desses 5%, de você estar sempre ali consciente, fazendo o que é certo, independente se tem alguém olhando, se não, tal, não é fácil, cara. Exige coragem, assim, sacou? Por exemplo, eu sempre uso o exemplo da questão de questões de machismo, né? Para você ser o amigo chato que na mesa do bar fala assim, pô, cara, essa tua piada é machista, tá sendo escroto, tu tá falando merda, sabe? Você tá sendo sexista e tal. Não é fácil, exige coragem, porque é um caminho que muitas vezes ele é um pouco solitário, assim, porque você acaba sendo um cara chato, você acaba sendo um cara que não pode falar nada na frente porque senão vai rebater e tal. Não é simples assim, né? Exige mesmo assim conhecimento, inclusive, né? Você ter essa disponibilidade de aprender, de se melhorar, de se aprimorar cada vez mais, entender cada vez mais as coisas, porque não é simples. Não à toa que a maioria da galera ou vai na onda ou então simplesmente vai para o caminho errado, né? e eu acredito que a maioria das pessoas só falam alguma coisa quando chegou a um nível insuportável, sabe? Tipo, tá, cara, tá, chega, chega, tá, agora eu tenho que te Uhum. falar, tá chato demais. Então, quando chega nesse nível, é quando as pessoas vão lá e avisam. Mas antes não. Antes, tá chato, mas tá chato só. Sabe? Não É, tá insuportável ainda. tipo isso, é tipo isso. Daí é foda, mas a pessoa sempre tem que avisar no começo mesmo, né? Ou as coisas vão se espalhando, você nunca vai saber o que vai acontecer de verdade. É. Mas assim, também não tô falando também para você ter que ser aquele cara chatão pra caralho, que Não, qualquer claro, é coisinha tá. claro. Mas assim, é ter coragem, tipo assim, quando alguém, sabe, cruzar certas linhas, você, tipo assim, se posicionar, né, cara? Porque tem coisas que não dá para você deixar hoje em dia, assim, sabe? Sem falar assim, sabe? Porque as pessoas já têm tanto mais conhecimento, as informações chegam tão mais fácil, não dá para você mais alegar que não sabia das coisas, então, tipo, é assim, pronto. Não, cara, a informação tá aí, basta você parar, abrir o olho e ver, assim, sabe?
Mas tem uma galera que é muito cega, né, mano? Tem uma galera que é realmente cega nas coisas que faz. Então, Cara, a pandemia me mostrou, velho, que aquele estereótipo do velho sábio caiu por terra pra mim total, assim, tá ligado? Foi, pô, tá foda, assim, essa pandemia, assim, sabe? Questão de ignorância mesmo. A pessoa, ela escolhe estar na ignorância, porque é mais simples, é mais confortável, sacou? É muito melhor, por exemplo, você acreditar que você tem curas milagrosas para Covid, que você tem isso e aquilo que vai resolver, do que você cair na realidade que, pô, tá todo mundo muito na merda no Brasil e não vai resolver tão cedo, sabe? Então a pessoa acaba indo para aquele caminho mais reconfortante, mesmo que seja uma mentira, né? Ela se reconforta na mentira. e isso é ruim. Tipo, a pessoa ela fica sempre né? Ela sempre fica na zona de conforto, nunca sai. E eu acredito que uma das coisas boas da pandemia, e aí, se tiver uma coisa boa, mas tem as ver, Não, que é o tem que assim. é, é tipo assim, tem muita gente procurando gente diferente para conversar, por exemplo, os podcasts, né, mano? Os podcasts é um jeito da galera sair do nicho, tá ligado? É É verdade. um jeito incrível da galera sair do nicho, mano. Por exemplo, eu conversei com uma Dola, tu sabe o que é Dola? Sim. Eu, Eu inclusive, acho que eu vi um pouquinho, foi bem legal. você é a primeira pessoa que eu conheço que sabe o que é Dola. Mas é porque eu atuo na área, né? Questão de saúde e tal. Tem uma outra. As doulas, elas são ligadas a uma outra área que eu atuo, de vulnerabilidade, que é a questão da violência obstétrica, né? Que é aquela violência que a mulher sofre na hora do parto, antes ou depois do parto e tal, né? Então acaba que eu já fiz uns trabalhos sociais referente a isso, então acaba que eu conheço muitas doulas. E elas são feras, as mulheres mandam demais, né? Tipo assim, eu jamais imaginaria que eu saberia que é uma doula, por conta que eu não sabia. Eu não sabia, tipo assim, em algumas horas antes de eu falar com ela. Por exemplo, eu Uhum. soube, vamos marcar para daqui uma semana, tá ligado? Daqui uma semana eu pesquiso tal. Daí ela falou assim, só posso daqui 2 horas. Eu falei, beleza, vou pesquisar daqui 2 horas. Meu irmão teve que pegar, não deu, eu tive que pegar 10 minutos antes de eu falar, daí eu falei, foi pra mim, né? Não tem nada para falar, o que eu vou falar, mano? E foi o que eu te falei, né, cara? Você vê, olha só, tipo assim, tem tantas pessoas diferentes que estão aí pra conversar, tá ligado? Tipo, você tá aí, cara. Tá tudo aí pra tu aprender, pra tu entender as paradas, velho, sacou? Sempre tem alguém que tá a fim de explicar, velho, sabe? Então, por isso que eu acho complexo esse negócio de certas ignorâncias que as pessoas se agarram, assim, porque, cara, não justifica. Tipo, basta você dar um passinho pra frente que tu vê outra coisa, assim, sabe? E uma das coisas também do podcast que, na minha opinião, é ruim é o quê? Os podcasts sempre convidam as mesmas pessoas, né? Sempre, sempre. Aí, Eu aí acho vai o que mesmo cara, vai no Flow, vai no Podpah, vai no e tal, Inteligência, não sei o quê. na minha opinião, o mais diferente é do Petri, né? A Deriva lá, que é muito bom, não sei se você Ah, não conhece. conheço, eu não conheço. Cara, Eu confesso que conheço pouco de podcast porque eu não costumava acompanhar. Eu comecei a acompanhar no ano passado, que eu comecei a ficar mais fã e tal. todo mundo começou basicamente foi o boom por conta da pandemia, né? Sim. Daí, então, foi o boom. E a gente tem agora 1 milhão de podcasts. Inclusive, o Pedrinho Matador tem um podcast, né? É, aí eu acho que já foi longe demais. Hein? E o primeiro convidado foi o Gabriel Monteiro. Não sei se você conhece o Gabriel Monteiro. Gabriel Monteiro? Não sei quem é. Deixa eu ver aqui, né, no Google aqui. Policial, ele é um policial que Ah, sim. Ah, aquele que prendeu o cachorro do Blusão. Não sei se tu conhece o Blusão. eu sei quem é esse cara. Não vou nem Infelizmente, falar o que eu acho dele aqui, não. infelizmente, a gente conhece o Blusão. É. Não, mas esse negócio de podcast eu acho uma coisa que democratizou bastante, assim, mas que nem você falou, né? Acaba que deu um bonzão muito fera, tava dando muita coisa diferenciada, aí daqui a pouco caiu meio uma normalidade, meio que os mesmos de sempre, e realmente aí eu até diminui bastante, assim, tinha muito podcast que eu ouvia de vez em quando, que eu dei uma parada, assim, sabe? Porque eu falei, tipo assim, eu já ouvi em outro, pra que eu vou ouvir aqui de novo, sacou? Eu curto conversa com gente diferente. Você, obviamente, tem uma profissão extremamente diferente que eu nunca tinha ouvido falar. É sério, tipo assim, eu ouvi falar quando eu conheci você, mas eu não tinha É, nunca como eu te esperado. falei, é porque é uma parada realmente nova e que tá ganhando força ainda, né? Mas aí a gente ainda vai ficar grande um dia ainda. A gente que eu Ah, falo a área, né? A área.
Uhum. Ô, mano, a gente já tá ficando com quase uma hora aqui, a gente pode acabar por aqui? Tudo bem pra você? Você que manda, cara. Eu tô à disposição. Se você quiser ficar mais meia hora aí, é contigo. Ah, Você que é o dono. não, tudo bem, a gente pode fazer o dia daí? Já são 11 horas, a gente pode ficar aqui até meia-noite daí. Deve ser um pouquinho tarde. Tudo Não, bem pra aqui tá você? de boa. Pra mim tá de boa continuar aqui até mais tarde. Ah, então tudo bem, mano. Então a gente vai E eu continuar aqui. vou te falar uma coisa legal, interessante, sobre a área da saúde, por exemplo. Que a medicina ela está ficando cada vez mais robotizada, né? Então você está tendo o advento de várias tecnologias aí que agora, por exemplo, você fazer uma cirurgia, cara, você não abre mais a pessoa, você faz 2 furinhos, coloca 2 canudinhos e aí você entra ali no negócio e tal. E assim, a medicina está sempre evoluindo bastante e isso reflete na área do direito da saúde, porque vai ser cada vez mais comum a gente ouvir falar de ações nessa área. Por quê? Primeiro, que as pessoas estão mais informadas hoje em dia, né? Porque como é que era antigamente? Antigamente, o médico, ele era o cara que, tipo assim, ele falou, acabou, né? Dentro da relação ali. Porque era uma classe elitizada, era uma classe glamourizada, só quem era médico era quem era rico, quem tinha acesso, grana, porque não é barato ser médico e tal. E muitas das pessoas não tinham consciência, tipo assim, não tinham acesso a informações de saúde e tal. Hoje em dia você tem o Dr. Google, sacou? Você acha muita coisa ruim, mas, cara, você descobre que seu filho tem uma doença rara, pô, tu vai na internet rapidão, tu acha um grupo, sacou? De doenças raras, de outras pessoas que vivem o mesmo que você e tal. Então as pessoas, elas estão se empoderando dentro dessa questão da própria saúde. E aí a tendência é isso, é que ficar a área da saúde, direito da saúde, direito médico, ser uma coisa cada vez mais comum no dia a dia, noticiário e tal. Vira e volta você vê o doutor Bumbum, notícia do doutor não sei o quê e tal, porque está ganhando relevância, porque as coisas estão mudando. A medicina está ficando mais robotizada, tem as suas implicações jurídicas, as pessoas estão ficando mais informadas. E é isso. Hoje é uma coisa rara, que você não se ouve falar com facilidade, mas eu acho que daqui a uns 10 anos, uns 10 anos, seja uma coisa que você já tenha como matéria obrigatória na faculdade, por exemplo, por conta da relevância que isso vai tomar, entendeu? E as coisas vão se transformando muito rápido, cara. Ainda mais quando começar a ter novos avanços científicos, transformação corporal, né? O que hoje é chamado de biohacking, né? De se tornar práticas médicas e tal. Então, porra, tem muito pano para manga aí no futuro, sabe? E quando você acha que isso evoluiu, que as pessoas começaram a ficar meio informadas? Isso faz pouco tempo ou já faz bastante? Não, assim, relativamente, vamos levar em conta que essa transformação veio junto com a internet, né? Mas eu acho que não com o começo, né? Mas ali quando você tem o Google tomando tomando a prevalência e a importância de ferramenta de pesquisa, a gente tem um Bing que quase ninguém, tipo assim, não é tão famoso quanto o Google, por exemplo. O Yahoo, eu acho que nem faz busca mais, eu acho. Então, quando o Google democratizou isso, cara, ficou muito mais fácil você ter acesso, né? Então, assim, é um fenômeno que ele está acontecendo. Eu julgo ser recente, se você parar assim do ponto de vista histórico, né? Tipo, o que é 10 anos para a história? 10, 15 anos, né? E eu acho que a tendência é isso, ela ficar cada vez mais aprimorada, as pessoas conseguirem ter cada vez mais acesso, porque hoje, cara, entidades médicas, hospitais, eles já estão fazendo aplicativos que você já consegue ver se os seus sintomas, o que, que você tem, o que, que você não tem, tudo, sabe, no computador. Tem a telemedicina, por exemplo, agora, que é uma coisa que está começando a ganhar muita força aqui, que é você ser atendido, tipo assim, por Skype, por um médico, sabe? No futuro, quando chegar 5G, você vai ser possível fazer uma cirurgia online, cara. Você está no hospital aqui em Brasília, o médico está lá em São Paulo, que ele é especialista na área, ele vai com um robozinho, realidade virtual, fazer a cirurgia em você. Ele fazendo realidade virtual lá e o robozinho fazendo aqui em tu, sacou? Copiando os movimentos dele e tal. Então, assim, muita coisa vai acontecer, cara. É fera pra caramba, assim, quando você para pensar essas partes mais e ninguém fala, sabe? Mas imagina no começo quanto que vai custar. Não, com certeza vai ser caro. Porque essa Oh, nossa, tecnologia, ela já existe. Ela só não é tão viável assim por conta que a gente não tá com 5G ainda, né? Quando chegar o 5G, cara, vai ser transformação foda, assim, sabe? Na saúde, assim, sabe? só, só me lembra uma coisa. Qual que pode ser a diferença do 5G para o 4? Você conseguiria me dizer? Cara, eu sei que é questão de velocidade, a banda também, eu acho que a banda é maior, né? E você tem uma latência muito menor, né? Então, por exemplo, hoje aquele carro que dirige sozinho,
Ele com 4G, ele pode ter alguns problemas porque a latência é alta. Então, tipo assim, ele demora não sei quantos microsegundos para ter a resposta. No 5G é quase instantânea, muito rápido. Então, a rapidez da resposta é alta, além do tráfego ser alto também. Até onde eu sei, alguma coisa parecida com isso, né? Então, por exemplo, uma cirurgia que você vai fazer, o cara vai fazer cirurgia lá dos Estados Unidos, usando a realidade virtual para um robozinho fazer aqui. Você não pode ter uma latência de zero não sei quantos milissegundos. Tem que ser uma coisa instantânea, entendeu? Porque senão aquele delayzinho pode fazer cortar uma coisa que não pode e tal. E com a 5G vai ser esse esquema, vai ser tipo praticamente instantânea a parada. Você não vai ter essa latência, né? Então vai mudar muita coisa, velho. Vai ser muita coisa aí que a nossa vida vai transformar, viu? Cara, e daí eu fico pensando, tem uma pira aqui que é o seguinte, na minha opinião, vai chegar uma hora onde a gente vai estar com tanta tecnologia que a gente nem vai precisar sair de casa. Daí eu fico pensando, mano, como será que vai acontecer essa coisa tipo assim, tete a tete, sabe? Conversar com a pessoa cara a cara. Como será? Tipo, a gente já pode ter cinema em casa. A gente já pode ter cinema em casa. A gente pode ter cinema em casa, transmitir o nosso cinema em casa, na casa dos outros ainda. A gente Pois pode é. estar online, por exemplo, que a gente está fazendo aqui. A gente pode fazer muita coisa online. Sabe? A gente Não, pode fazer praticamente tudo, cara. Praticamente tudo. Se você tiver exercício. disposto, cara, hoje você não sai de casa mais. Você faz compra online, você faz compra no mercado online, você faz tudo online hoje em dia. Então, se você tiver disposição para isso, cara, você fica dentro de casa 100%, assim. E acho que a pandemia foi muito uma prova disso, né? Como é que vai ser esse futuro aí, né? Eu acho meio ruim, eu sinto falta do contato pessoal, de ter, sabe, de estar ao vivo com alguém. Não é a mesma coisa de estar online, assim. Claro que facilita, né? Você, pô, tem um contato com galera do Brasil inteiro hoje em dia, assim, que eu jamais teria contato. Mas ainda não é a mesma, não substitui para mim ainda, assim, né? Tipo, você tá ali junto com a pessoa ao vivo, assim, né? Claro, tipo assim, um podcast e tal, mano. Muito melhor pessoalmente. Imagina só, mano, eu conversando com tu pessoalmente, seria uma Ia coisa ser totalmente diferente, seria mais legal. Tem, totalmente, tem, totalmente, tem totalmente. energia, né? Tem energia e tudo mais que, pô, é da hora demais, tem um clima. O clima fica mais alegre, legal demais também. Nossa, E, tipo, total. sim, mas eu ainda acredito que vai ter muita gente que vai preferir, né, ficar, ficar na rua e tudo mais. Só que tem uma coisa que pode isso, a violência. É, A violência. A é, violência é, tipo assim, ah, beleza, eu quero sair de casa, tá, mas assim, posso fazer tudo em casa. Né? Eu quero sair, mas tem a violência, o que eu prefiro? Eu prefiro sair na rua tomar um tiro ou ficar em casa de boa e fazer tudo que eu é, posso fazer. Ficar em isso é casa. complicado, isso é complicado. Você é do Sul, né? Você é do Sul, né? Não, não, assim, Santa Catarina, morei 15 anos lá, mas agora eu tô em São Paulo. São Eu sou de Paulo. Rio Paulo. Ah, tá. Achei que eu tava na cabeça que você era de Santa Catarina, morava atualmente, né? Aqui em Uhum. Brasília, cara, tinha lugares que, tipo, porra, dava pra tu ir de boa, deixava o carro lá no estacionamento lá mais um pouco mais longe, porque era difícil e tal. Era super tranquilo hoje em dia. Tipo assim, tinha algumas poucas quadras, falar, essa quadra é perigosa, essas 5 quadras são perigosas. Então, tipo assim, Brasília tinha meio que esse rolê, assim, sabe? Você sabia onde era mais tenso, que eram uns lugarzinhos bem isolados. Agora, cara, não tem lugar mais. Qualquer lugar que você para hoje, você tá sujeito a, sabe, a qualquer coisa. Roubar seu carro, estourar o vidro do carro, você ser abordado e tal. Isso é muito complicado, assim, sabe? Eu acho que essa questão da violência é uma questão que eu acho que acho que você levantou um ponto bem importante, assim, e eu penso que os índices vão cada vez ficar piores, sabe? Porque, primeiro, a gente tem vários fatores no Brasil, especificamente, né, que vão contribuir para isso, né? Primeiro, a mentalidade do país, assim, vamos dizer, da sociedade como um todo, que está muito mais agressiva, muito mais intolerante, né? Segundo, aumento de armas, que aumentou para caramba. Terceiro, as minorias ficando cada vez mais minoritárias, né? Que eu falo nesse sentido, assim, de proteção e de visibilidade, né? Sendo cada vez mais marginalizadas e tal. E falta de comida e falta de grana, que é o que está acontecendo, sacou? E isso tudo vai contribuir muito para o aumento da violência, assim. Infelizmente, eu sou muito, normalmente eu sou muito otimista, assim, mas sabe, a minha expectativa para o Brasil, assim, para frente é bem negativa, assim, sabe? Eu tenho bastante receio de como é que vai ser daqui para frente, assim. E ainda tem descaso público com a população também. E, mano, eu acho que eu nem preciso dar exemplo aqui de como o governo está se Nossa, ferrando. tá doido.
Pois é. Mas sabe que tem um rolê bem legal, uma coisa bem interessante assim sobre esse negócio de tecnologia, que é uma, assim, a impressão que eu tenho, a concepção que eu tenho. A nossa geração, a gente veio de uma geração que tinha tecnologia, mas ela não era tão inserida isso na nossa vida. Então, porra, para tu ligar para alguém, cara, tu tinha que ligar na casa da pessoa, a pessoa tinha que estar lá para tu falar com a pessoa. E tinha hora, porque você não tinha, né, você não podia ligar qualquer hora e tal. E aí veio a geração, por exemplo, do meu filho, das minhas primas, tal, que elas já nasceram já, cara, com Bluetooth já, sacou? Porque já desde cedinho com celular e tal. E eu acho, cara, que tanto essa, talvez essa nem tanto, mas a próxima geração já vai nascer tão inserida na tecnologia e já vai ser uma coisa tão comum dela que ela vai acabar fugindo dessa tecnologia e voltando para hábitos anteriores, tá ligado? Porque a tecnologia já é uma coisa tão inserida e tão imposta na vida da pessoa desde o nascimento que ela vai acabar tendo um pouco de aversão a isso e tentando seguir coisas assim, a coisa mais pessoal, um negócio mais, sabe, menos tecnológico, assim, sabe? Eu acho que a gente é tipo uma modulação. A gente vai para a tecnologia, insere, depois dá uma desligada da tecnologia e fica nessa indo voltando, assim, sabe? Então, eu tenho a impressão que as próximas gerações não vão ser que nem a gente está sendo hoje. O dia inteiro no telefone celular, o tempo todo no WhatsApp, então acho que vai ser um pouco menos acelerado, assim, sabe? Mas é uma impressão minha, não é baseada em estudo, nem nada, não. É só o que eu acho mesmo. Sim, eu acho que eu também pensei isso. Eu penso que, tipo assim, o ápice da evolução pode ser o ser humano junto com a máquina, mas depois de um tempo, isso daí não vai nos satisfazer. E a gente não vai ter nada, tipo, um ápice disso. Qual que pode ser? Sei lá, a gente nunca vai poder se tornar imortal e nem virar robô. Então, o que a gente É, vai poder fazer é o quê? É largar, sabe? E sair, viver. A é gente não verdade. vai querer a máquina vai nos deixar muito cansados. É o que já acontece. Inclusive, pô, alta de insônia. Todo mundo tá com insônia, tá É ligado? verdade. Tipo, mano, todo mundo que eu conheço, todo mundo, eu vejo lá, 4, 5 horas da manhã, todo mundo que eu conheço tá online, tá ligado? Não deveria ser assim. É, mas isso aí é complicado. A gente está passando uma situação muito difícil, assim, né? Então tá difícil, assim. Então, sabe? Por exemplo, eu estou abrindo um escritório com a minha sócia, né? O escritório que eu falo físico, né? Como eu te falei, Uhum. a gente trabalha praticamente 100% online. É tipo assim, 97% online, tudo. O atendimento do cliente. Tem clientes que a gente atende, cara, que eu nunca nem vi pessoalmente, assim, sabe? Tem processo e tal, porque é tudo online. Só que eu falei com ela, falei, cara, vamos abrir um escritório físico, uma sala, tal, para ter endereço. Porque, cara, não é a mesma coisa, velho, tu trabalhar de casa e tu trabalhar, sabe, do escritório. Por exemplo, como eu te falei, a gente trabalha aqui de 12 a 14 horas por dia, todo dia, sem contar fim de semana, feriado, que a gente não para, assim, é o tempo todo. E as coisas se misturam, sacou? Então, o seu horário de almoço tá meio misturado com o de trabalho, porque você já tá em casa e aí você já come aqui no computador e, sabe, e você não dorme cedo porque você já tá resolvendo negócio, porque você quer adiantar o negócio para amanhã, mas mesmo assim você vai trabalhar o mesmo tanto amanhã, porque não adiantou nada você ter adiantado as coisas, porque é muita, sabe, é um treco muito estranho, assim. E eu quero voltar a trabalhar no escritório, né, com todos os cuidados, claro, aproveitar que não vai ter atendimento, essas coisas, então eu fico lá sozinho, isoladinho, tal, não recebi vacina ainda, né? Porque, cara, é diferente, tipo assim, ó, tu acorda, tu vai vestir uma roupa para sair, tu vai sair de casa e tu vai estar no estado mental de eu estou indo pro trabalho, tá ligado? Tipo assim, é tipo uma etapa do dia, assim, porque, do que tu acorda, já sai do computador e já vai esse negócio meio automático. Tipo uma questão de Mas, estado mental, e tipo assim, agora eu tô em casa, agora eu tô no trabalho, agora eu tô não sei o quê, sabe? E isso, pra mim, faz muita falta, assim, sabe? E eu acho que isso tá afetando todo mundo, velho. mas não é o sonho de todo mundo trabalhar em casa, tipo, você ter o seu próprio horário, você poder comer a hora que você quiser, você poder ir no banheiro, assim, que ter, tipo, o seu chefe Mano, para assim, ir e tal. a minha sócia tá adorando trabalhar de casa, mas pra mim não tá funcionando, assim, sabe? Eu não estou rendendo tão bem quanto eu renderia, sabe? De questão de performance mesmo, assim, eu vejo que eu fico muito prejudicado, assim, e tal. Mas acho que é uma questão muito de... Eu sinto falta de ver gente, sacou? De sair, sabe? De ter contato físico e tal. Acho que é muito uma questão, assim, do contexto mesmo. Mas se você parar para ver, cara, as grandes empresas do Vale do Silício, tipo
Amazon, Google, não sei o quê, no ano passado eles estavam falando que ia ser 100% presencial daqui para frente, independente do corona. Não sei se você chegou a acompanhar isso. Eu acho que eu vi. É por conta que também é muito bom, né? Interação. Você tem interação com as pessoas com quem você está trabalhando, é muito bom também. Pois é, mas o que acontece, cara? Eles falaram isso, né? Ah, daqui para frente vai ser 100% online, agora todo mundo vai trabalhar de casa, não sei o que e tal. Nesse ano, algumas dessas empresas, quase todas, já estão voltando atrás, porque eles estão vendo que não é saudável, inclusive emocionalmente, psicologicamente, você ficar nesse isolamento, sacou? E quando você tem um trabalho que você, inclusive, o seu trabalho depende de outras pessoas, então, por exemplo, a programação de um jogo. Então, eu vou programar, sei lá, a engine, você vai fazer o menu, o outro vai fazer o character design, né? Vai desenhar não sei o quê, outro vai fazendo... Né? Tipo assim, esses trabalhos que são dependentes um do outro, quando você não tem esse contato físico, isso afeta negativamente pra caramba. Então, até essas empresas que são grandes já estão voltando atrás, porque esse negócio de ficar 100% no home office é bom no começo, mas, pelo menos pra mim, assim, quando você para pra ver, você fala, porra, não é isso tudo, sacou? Tipo, para mim tem muito mais negativo do que positivo. Mas tem trabalho que necessita de home office. Por exemplo, os caras que fazem animação. É essencial? Eu sei, você vai me falar, pô, Lourenço, mas não é essencial. Os caras podem fazer junto lá, seria muito melhor. Mas eu acho que não. Por exemplo, por conta que quando você faz animação, você pode pegar pessoas de diversos cantos do mundo para fazer. Sim. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele acabou de entrar na equipe, na equipe de desenho, né, na equipe de arte de Boruto. Não sei se tu conhece Sério? Boruto. É, ele, Eu acho ele chato pra caralho. Mas, mano, o cara entrou na equipe de animação E Boruto. fera, fera. Da hora demais. E, tipo, o cara lá do Japão contratou ele por conta de um desenho que ele fez no Twitter. Ele faz desenho de Naruto e Boruto. Foi lá, falou, pô, gostei, faz esse desenho do Boruto pra mim aí. Ele foi lá, falou, beleza, quero você na minha equipe, pronto. Os caras podem pegar pessoas de diversos tipos do mundo, tá ligado? É, Imagina só tu reunir essa galera de diversos tipos do mundo. No Japão, os caras não vão saber o que fazer, os caras nem sabem falar não, japonês. esse é o lado bom da tecnologia, né? Como eu falei, né? Tipo assim, eu tô tendo a possibilidade de falar, eu tô falando contigo em São Paulo, sacou? Se não fosse isso, a gente estaria conversando e tal. Mas, assim, mas o que eu tava falando dessa parte mais negativa é muito, assim, a longo prazo, e não para todo mundo também, né? Para algumas pessoas e tal. Porque eu acho que, sei lá, o home office, acho que depende de quem, né? Depende da pessoa, assim, né? Mas acho que a maioria das pessoas, quando voltar a uma certa normalidade, trabalhar assim, presencial, acho que vai ver como que estava fazendo mal, assim, no futuro, sabe? Ah, isso aqui eu acho que as pessoas já estão vendo, né, mano? Só o fato das pessoas tendo insônia já é o problema. Mas eu acredito que quem trabalha com computador e tal, com computador não é computação que eu tô falando, né? Tô falando de Uhum. design, coisa de arte, ou home office mesmo, os caras tendem a produzir o tempo todo, sabe? Porque, tipo assim, o computador tá ali, tá ligado? O computador tá ali. Ah, por que eu vou dormir se eu posso produzir o que eu quero, sabe? Por quê? Porque eu vou dormir se eu posso produzir mais, né? Eu É posso isso, produzir. é isso que eu estava te falando, de você misturar a sua vida pessoal com o seu trabalho. Você não tem hora para começar e não tem hora para terminar. Isso nas primeiras 15 dias é maravilhoso. Cara, vou fazer para caralho um monte de coisa aqui, vou aproveitar não sei o quê. Pô, daqui a pouco, tu já tá num desgaste mental tão grande, cansaço físico, mental, começa a render pouco, aí tu entra naquela espiral da piração, né? Você começa a render pouco, aí você começa a ficar preocupado por causa disso, porque você começa a se comparar com os outros. Aí você vai ficando muito pirado nisso, muito, sabe, preocupado, e por conta disso você produz ainda menos, e você fica mais preocupado e tal. E quando você vê, você não é o único que tá trabalhando menos e cansando mais, tá todo mundo assim, rendendo pouco, trabalhando muito, muito cansado e tal, entendeu? A longo prazo, assim, eu vejo um pouco prejudicial, assim, nesse sentido, sabe? Achei importante você ter, tipo, agora estou em casa, agora estou no trabalho, sacou? Tipo, esse corte, assim. Uhum. Antes eu fazia podcast, né, a qualquer horário, por exemplo. Fazia a qualquer horário. Mas daí eu comecei a pensar, mano, vou ficar 24 horas pensando num podcast, mano. Ficar 24 horas pensando nele, porque, por exemplo, assim, eu podia estar lá de boa, né? Eu podia ter acordado, ficar relaxado, tá? Mas daí eu penso, mano, são, sei lá, 3 horas, né?
eu tenho que pegar agora, gravar um podcast. Daí eu vou ter que gravar uma outra noite. E, por exemplo, daí às vezes eu ia lá, né, eu acordava e eu falava, mano, tem que gravar agora um podcast 9 horas da manhã, tá ligado? 9 horas da manhã eu vou ter que acordar para Sim. gravar. Não, E aí não tu dá, ainda né? tem um rolê, você ainda tem um rolê ainda da divulgação, de publicar, de editar, não sei o quê. Aí quando você vê, você passou o dia inteiro ocupado, trabalhando. Não é nem isso. Eu ainda sou louco ainda. Então eu fazia live. Fazia live de 2 horas ainda. É Ah, na sério. Twitch, né? Que você começou, né? Não, eu faço no Facebook também. Ah, Eu faço antes mesmo de criar o podcast. Eu já fazia. Eu tinha medo, eu tinha um problema de falar em público. aham. É, problema. Então, as lives me ajudaram a criar um podcast. Daí eu falei, beleza. Daí eu fazia todo dia. Então, eu já deixei de gravar um podcast por conta que eu tinha acabado de fazer live. Daí eu fui lá, eu publiquei assim, mano, nem fudendo que eu nunca mais vou fazer live antes de eu gravar um podcast. Daí o cara falou, viu a publicação, e falou, mano, se tu quiser a gente grava amanhã. É puxado. Como que tu morre, mano? Tu morre, tá ligado? Eu vivo aqui numa sauna, eu tenho que fechar tudo pra não fazer barulho. Imagina eu ficar 4 horas no quarto, tudo fechado. Não, tá doido. É, eu aqui, agora. Cara, tu morre, tu morre, É tu ruim. morre. É É horrível. puxado mesmo. É Então, puxado daí, mesmo. agora eu tava nessa pira de, tipo assim, mano, não, tipo assim, muito de mim, mas eu acho que eu devo dar mais, por conta que eu não tô conseguindo, sabe? Eu devo dar mais, eu acho que com mais eu consigo fazer mais, mas daí eu penso, mano, eu sou idiota o suficiente para querer fazer 4 lives na Twitch por semana. Só que agora houve um problema, eu não vou mais fazer lives. Por quê? Hum. Falei, na Twitch, mano, tem uma louca na Twitch e ela basicamente baniu minha conta em 2 dias. Eu não sei por quê, mas sabe por quê? Mas você... A Twitch, a Twitch falou que eu tava fraudando e comprando bot. Eu É, não sei. Não, assim, só para ter uma ideia, eu tinha 17 seguidores. Ontem ficou com 5 pessoas na live. Onde que eu comprei bot para ter 5 pessoas? mas parece que a Twitch ela dá muito problema mesmo, né? Eu vi que tem uns streamers aí que foram banidos de forma injusta, tal. Eu acho é uma plataforma meio esquisita mesmo. Sim, eu tava conversando com um amigo meu, daí ele falou, mano, pode ser por conta de algo que tu falou na live, alguma coisa assim, e a Twitch interpretou errado. Daí eu tava pensando, no começo da live de ontem, eu falei assim, eu acho que eu vou abrir aqui um sistema para vocês poderem me dar dinheiro, daí todo esse dinheiro vai ser dedicado 100% a eu pagar os meus serviços de streaming, por conta que eu tô necessitando. Daí eu falei, daí eu É acho que eles caro, estão pô, é caro. cara, eu preciso. Eu falei, pô, mano, por que me dedicar ao podcast, né? Vocês me dão dinheiro, eu vou lá, pago minha aba no Netflix. Muito obrigado a todo mundo. É necessário, é tipo, é necessário, a gente sabe. Obviamente, eu tô brincando, né? Acho que. Mas a gente sabe que o robô não tem sentimento, né? A gente sabe que o robôzinho não tem sentimento. Pois é. Então, foram lá, mandaram uma mensagem para mim que se eu não resolver até 30 dias, vão excluir minha conta. Mas por sorte eu tinha 17 seguidores e 2 dias, então eu posso começar um novo. Mas mesmo assim é frustrante. É frustrante por conta que é injusto. Né? É Sim, injusto. é estranho, né? E querendo ou não, um transtorno, né? Sim, querendo ou não, uma chateação. Acho muito louco, né? A gente começou falando de direito, aí depois fala de tecnologia, fala de Twitch, fala de sei o quê. Acho máximo, né, que os assuntos. E, tipo, isso é muito bom. Isso é muito bom, pois eu sei que eu tô fazendo meu trabalho direito, tá ligado? Mas, tipo assim, se a gente tá aqui só falando de um assunto focado, você fica, mano, não é um podcast, né? É mais é tipo uma entrevista, tá ligado? Uhum. Não fica muito. Por conta que eu normalmente falo, ó, a gente pode desviar o assunto, mas nunca desvia. Mas o legal é isso, né, cara? Você, tipo assim, a conversa vai para onde ela vai, assim, sacou? Tipo assim, as coisas tomam rumos inesperados. Eu não imaginei que ia estar falando aqui sobre 5G, por exemplo. Hoje, antes de eu falar com você, eu tava gravando um outro, né? Eu tava gravando um outro com desenhista e tudo mais. A gente tava lá falando sobre desenho e do nada a gente começou a falar sobre Lanterna Verde, por exemplo. É que a Uhum. gente fala lá como Lanterna Verde é subestimado nas HQs. Ele é muito. Eu não sei se tu sabe, mas ele é demais.
Eu não sei se tu Sim, já leu algum HQ dele, mas ele é muito. Eu coleciono HQ dele. Eu sim. E coleciono. agora o pessoal tá puto porque colocaram um Lanterna gay, né? Aí o pessoal ficou bravinho agora. Sim, mas já era muito esperado, mas é o seguinte, sempre teve, sempre teve. Sempre teve entre aspas, entre aspas. É. Ponto que, Mas tipo o assim, Lanterna ele não é único, não. Tem altos ali que são negligenciados. O Pantera até, por exemplo, ganhou lá um pouco mais de relevância por causa dos filmes e tal, mas, tipo assim, é sempre os mesmos, tanto na DC quanto na Marvel. sim, mas tipo assim, essa coisa, esse lanterna, ele não é nem lanterna verde. Ele só se chama lanterna verde. Ele é um cara que ele encontrou lá o anel do lanterna verde no trilho do trem, foi lá, pegou, mas não é um anel, é meio que um anel mágico que meio que tem os mesmos poderes e tudo mais, mas não é da Uhum. troca. E daí ele foi o primeiro lanterna a ser criado, ele foi o primeiro que eu alo. Daí, algum tempo atrás, a DC fez uma repaginada e fez ele ser gay. Então, por isso que o pessoal diz, mas ele não é gay. Mano, se a DC falou que ele é gay, então ele é gay. Acabou, não tem o que discutir. Tipo, beleza, o Lanterna original não é. Beleza, mas não é o Lanterna original, tá ligado? Tem várias versões de herói. Por exemplo, Cara, por exemplo, do Batman, mano. Tem o Batman Zebra. É, sim. Eu, tipo assim, como eu estava conversando, né? Eu consumo muito anime, eu consumia muito HQ, essas coisas de herói, jogos e tal. E tem muito tempo, cara, que eu não participo de nada, assim, de comunidade, sabe? Assim, de grupo e tal. Que não dá, velho. A galera é muito chata, sabe? O pessoal é muito emocionado, muito frágil, qualquer coisinha. Tipo, velho, deixa as pessoas fazer o que quer, velho, sacou? Deixa o cara fazer o personagem que ele quiser. Se quiser mudar etnia, se quiser mudar o sexo, sei lá. É muito difícil. As comunidades que eu participava, que era mais de jogos, né? Cara, eu saí de tudo, porque não tem jeito, sabe? Nunca tá bom. O pessoal... Tanto que eu falo que eu não sou o nerd, né? Porque o nerd, aliás, sou geek, né? É um tempo que eu não gosto, esse negócio de geek. Geek não, eu sou nerd, cara. Eu gosto de Star Wars aqui e tal, que é um termo mais das antigas. Que na minha época, ser nerd era um insulto, velho. Você era zoado por ser nerd, sacou? Agora, esse negócio de nerd pride, geek pride, é uma galera muito. Assim, as comunidades normalmente são muito tóxicas, assim. Isso é muito triste, sacou? Porque, sim, tipo assim, velho, tudo fala de inclusão, sacou? E, tipo assim, a galera que no passado sofria bullying, que era ostracizado, que era zoado, agora tá fazendo a mesma coisa, sacou? É muito, muito palha isso, assim. por exemplo, eu era administrador por muito tempo de um dos maiores grupos nerds de Marvel e DC que existia aqui no Brasil. Ou seja, você sabe que, nossa, eu fiquei doente da cabeça de estar naquele grupo. Qual que era o grupo? O Marvel e DC Comics, não sei se você conhece. Era de qual plataforma? Era no Facebook, sabe? Marvel e DC Comics. Não, não, isso eu não conheço, não. Então, Mas é porque eu era. também não procuro, né? É o tipo de coisa que eu não procuro mais, assim, tem muito tempo. Mas, tipo assim, por incrível que pareça, muita gente daquele grupo, né? Muita gente daquele grupo, tipo assim, todo mundo se conhece até hoje, tá ligado? Todo mundo lá se conhece até hoje. A gente meio que. Todo mundo lá se conhece até hoje, por conta que a gente ficava lá o dia inteiro. A gente era um bando de crianças ocupadas, a gente ficava lá o dia inteiro. Aham. Inclusive, um grupo meu, mano, que a gente tá, tipo assim, a gente criou lá um grupo. Eu era doente, eu era meio doentinho nessa época. Então eu falei, por que não criar um grupo juntando todo mundo que eu tenho no meu Facebook? Juntei muita gente aleatória, juntei minha avó lá no meio de maconheiro, funkeiro, emo, coloquei todo mundo que tinha. Obviamente eu fui extremamente xingado, eu era um menino de 13 anos, né? Aham. Então, mentinha. Mas beleza, os que sobraram, os que sobreviveram lá, ficaram lá. E daí, beleza. A gente tem esse grupo até hoje, mano. Desde 2013 até hoje. Pô, Conversando legal. todo incrível, incrível demais. Pô, E fé. tipo, assim, nesse grupo, eu abandonei eu deixei de ler HQ por conta desse grupo. Eu não queria virar um desses caras, então eu deixei de ler. Foi o seguinte, esse grupo era, por conta que foi fechado agora, não existe mais, excluído, era um grupo extremamente homofóbico, de verdade. Por exemplo, assim, e tem um problema nesses grupos que é o seguinte, tu coloca lá, né, Superman versus Batman, beleza, mas tu coloca Superman versus um outro alguém, o pessoal já dá chilique. Por quê?
O pessoal sempre quer a mesma treta. É horrível, horrível. Eu não sei se tu sabe, né? O pessoal sempre quer a mesma treta. Por exemplo, sempre Batman vs Superman, mano, foda-se, tá ligado? É a coisa mais chata que tem no mundo, essa treta. O que me dá preguiça é aquele negócio, destruiu minha infância, porque fizeram não sei o que e não tá igual. Tipo, velho, foda-se. Por exemplo, teve a treta lá do desenho do Thundercats, tá ligado? Destruiu minha infância. Mas, mano, sua infância já passou, velho. Foda-se sua infância, sacou? Já tá lá pra trás, você é adulto agora. Para de dar chilique de desenho, sacou? Aí, tipo assim, não segue a mesma estética, não segue a mesma linguagem e tal, e fala, é uma bosta. Não, cara, é a parada de hoje, velho, sacou? É uma pegada mais, o mais de Hora da Aventura, um negócio mais assim, mais cartunesquinho, não tem aquela pegada do desenho de antigamente, porque antigamente era uma estética, agora é outra, sacou? Tanto que o desenho fez sucesso com a molecada de hoje em dia, sabe? Aí isso me dá preguiça, sabe? Tipo, não, cara, fizeram reboot, não tá igual, vai curtir a parada, não vem com essa porque não sei o que, tem que ser assim, não tem que ser nada. Você não, se você fosse criador, se você acha que tem que ser, então cria seus personagens, cria sua série e vai lá. Se não, velho, só aceita, sacou? E tipo, ou vai ou não vai, cara. E para com esse negócio, estragou minha infância. Não, velho, sua infância tá a mesma coisa, não mudou nada a sua infância. E tipo assim, agora tem a nova animação do He-Man, né? Então a Eu tô gente já animado, sabe. vai ser fera. Sim, vai ser muito bom. E agora a gente já sabe que o quê? A galera gosta de o quê? Homem musculoso, né? Por conta que tá todo mundo elogiando. O pessoal gosta de ver uns homens musculosos, né, mano? Pois é, porque Pô, quando fizeram o remake da She-Ra, o cara deu um chilique, né? nossa, mano, teve aquela coisa da galera falando, a mãe nem tem peito. Mano, é uma criança, tá ligado? Não tem Pois é, pé, não tem. Deixa lá, não é, não é, não é. E tipo, pois é. mano, é muito bizarro. É muito bizarro essa merda. Não, se eu fosse entrar nessa parada aí, a gente entrar numa conversa aqui que ia ter que fazer um podcast só para isso, para falar sobre, tipo assim, como que a sexualidade ela é imposta de uma forma muito negativa, principalmente para o homem, tá ligado? E como que faz um mal do caralho, assim, certas coisas da sexualidade e certas imposições. Mas isso aí tinha que ser um podcast só para isso, porque Inclusive, mano, deixa eu ver aqui, já são 11h30, eu não sei quando você tem que sair, eu não sei se... não, por mim, se quiser É, finalizar, é que assim, pra mim a gente poderia ficar aqui falando de boas, só que eu se não acho que vai durar muito tempo e eu acho que vai ter que trabalhar Não, amanhã. eu tô de boa. Eu só não vou ficar até muito tarde enquanto meu filho tá dormindo, para não acordar ele. Porque se não fosse ele, eu ficava aqui, até porque o papo tá bom, tô gostando aqui. Então, só qualquer coisa você me chama de novo. Outro dia a gente começa de outros papos. Vamos fazer o seguinte, a gente fecha por aqui, daí eu te chamo por dia. Podemos fazer isso? Claro. Cara, a gente É, pode falar de tantos temas legais, ou, por exemplo, essas questão aí sabe, de homofobia, sabe, questões de preconceito, essas questões do machismo, como que isso é prejudicial para a gente, assim, do homem, sacou? Tem várias coisas legais, assim, que a gente pode conversar, assim, sabe? Que dá e, para render aí 1 hora de conversa fácil aí. ai, mano, eu quero te pedir desculpa por meia hora atrás lá eu falar pra gente fechar aqui mais. Não, É, até parece. Eu é que entendi, eu entendi. Você tá assim, eu, preocupado com a hora e tal. que assim, quando você tá num podcast, por exemplo, assim, se pessoalmente, tu não sabe se a pessoa tá gostando ou não. Não, relaxa. Eu achei fera, eu gostei bastante, a experiência é bem legal. Então o que eu faço, mano? Eu vou fazer, sei lá, 1 hora e 10, né? Mas pra pessoa não ficar muito, né? Não Não, ficar relaxa. nada, Não, não, mas se camarada. quiser me chamar para outras vezes aí, vai ser um prazerzão. E foi muito legal conversar contigo aí. E mais uma vez eu agradeço também o convite. Você me pegou de surpresa, assim, eu fiquei felizão de verdade. Fiquei, caraca, que fera, um podcast, velho, e tal. E o podcast que eu já conhecia, né? Que eu já Aí, tinha assistido alguns seus. você conheceu, foi pela Molinari lá, a Paola? Não, cara, eu acho que eu conheci porque você me seguiu no Instagram. E aí eu fui ver, eu segui de volta. E eu fiquei acompanhando lá, porque foi legal. A Paola, cara, foi minha colega de trabalho minha. A gente trabalhou junto na Livraria Cultura, em 2011. Caralho, mano, a Paola é muito gente boa. Maravilhosa. Como o podcast era pequeno, então o que eu fazia? Quando eu tinha um dublador, alguém grande, que eu pegava todas as pessoas que seguiam, mas daí eu seguia todo mundo que ela seguia. Só que daí Uhum. também, eu ia divulgar alguém, a pessoa lá ia ver um inscrito, pô, mano, a pessoa segue 2.000, só tem 300 que segue ela. Daí eu, Uhum. daí, daí eu, daí eu falei, mano, eu vou ter que
de seguir todo mundo. Mano, é muito chato ficar seguindo a galera. Eu tive mais um problema também, que é com o meu perfil pessoal. Eu não sei se tu viu isso. Não foi o quê? O Lorenzo, né? O Lorenzo pequeno, não tinha nada para fazer, tinha problema de atenção, eu ficava no computador o tempo todo. Então, o que eu fazia? Então, eu publicava coisa aleatória no meu Instagram. E eu publiquei literalmente 3.000 fotos. Como é que eu vou ter um perfil profissional com foto de parede aleatória? Aí não dá. Aí fica difícil. É difícil. Tinha foto do Gripper, tinha foto minha com uma montagem com a cara de ninja, tá ligado? Horrível. Daí eu falei, mano, não tá nem fudendo um perfil pessoal assim. Parece que eu tenho um vídeo, eu deixei ele mexendo aqui e fiz isso daqui. Eu falei, vou ter que escrever tudo. Mano, é horrível. Horrível esse perfil. Foda. Eu, particularmente, não gosto de Instagram, não. Eu confesso, eu uso o Instagram muito por conta do trabalho mesmo. Porque se não fosse o trabalho, provavelmente não usaria Instagram. Ou seria muito zoado, assim. Tipo, coisa aleatória, assim, sabe? Mas hoje em dia tem que ter, não tem jeito. Se quiser, mano, me adiciona lá no Face. Eu te passo meu perfil depois, já que você não usa o Instagram, me adiciona lá. Eu uso Instagram, assim, apesar de eu postar pouco, eu vou começar a postar mais, como eu te falei, por mais que uma questão assim, de trabalho mesmo, né? De divulgação do curso e tal, aí tem que ter engajamento no Instagram, né? Mas eu uso ele muito mais uma questão assim de trabalho. Não é uma coisa assim que eu quero ficar aqui no Instagram, tipo, zapeando à toa, tal. Não gosto muito assim, sabe? Eu gosto do Facebook, porque é texto, eu gosto de ler texto. Mano, vai ser muito legal a gente fazer um outro podcast falando sobre a sexualização dos animes, que é a coisa mais horrível que tem. Cara, uma coisa que nossa, eu paro de... Se tem fanservice e eti, eu já paro de assistir. Eu falo, não tô afim, sacou? Isso aí é um tema legal pra gente conversar. Mano, eu acho nojento aquelas mulheres peitão, eu não sei porquê, tá ligado? Com aqueles peitos. Você assistiu eu quase dropei One Piece, velho. Porque eu tava postando One Piece. Naquela época lá que o Oda começou a colocar os peitos gigantes na Nami e na Robin lá, tá ligado? Aí depois eu fui descobrir que aquilo lá foi uma imposição da Toei, tá ligado? Pra vender mais e tal. Tanto que acho que teve um arco lá, acho que era Dressrosa, eu acho. Aí depois do Dressrosa, meio que já voltou ao normal o peito delas, assim. Eu falei, agora dá pra assistir de novo. Porque o One Piece, velho, era o único anime que não tinha fanservice, não tinha eti, não tinha porra nenhuma. Velho, era história, velho. Acabou. Não tinha essas porra todas, sabe? Mas tinha também, assim, os peitos da Nami em Whole Cake, ficou horrível. Foi nesse arco que teve essa palhaçada. Não. Mas depois que saiu de Holy Cake pra o ano, acho que é de Holy Cake pra o ano? Holy Cake pra o ano, aí voltou ao normal. Tipo assim, tudo normalizou de novo. No mangá, no anime não. No anime ainda deu uma melhorada também, vai. Mano, e tipo assim, velho, o mangá de One Piece é incrível, mano. Mas agora com o Yamato, ele exagerou bastante. Com certeza. Não, vai ser foda. Tá foda. Olha, isso aí é outra. Falar de One Piece, de eti, disso aí dá pra gente ficar 2 horas fácil. Falar de One Piece, a gente vai ficar mais 2 horas aqui. Com certeza, com certeza. Então, mas esse é um tema legal de conversar, viu? Falar sobre esse negócio da sexualização dos animes e tal. É um tema bem, bem bacana, assim, da gente conversar depois. Eu acho que vai ser bem fera. Dá pra fazer uma coisa bem legal. Então é isso, mano. Eu vou deixar as suas redes sociais na descrição aqui embaixo, tá? Então a é minha isso, rede mano. social, que eu só tenho uma só. É verdade, é verdade. Então é isso, mano. Muito obrigado. Eu que agradeço, irmão. Foi muito legal. Gostei pra caramba, viu, velho? Foi muito fera. Realmente, tá foda demais, mano. Valeu, meu irmãozinho. Até mais.